Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Crônica Carioca, que é em vídeo, né? Eu ia falar ao vivo, mas não é bem ao vivo. Mas é em vídeo. Esse é o episódio 8 e nós vamos falar sobre o romantismo, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, né? Como uma expressão literária, né? Não só, né, artística. A gente não vai entrar muito nessa área, né? A gente vai focar mais na literatura. Eu tenho hoje comigo duas pessoas muito especiais, muito queridas, muito sincericidas, que são Moira Bianchi e Vânia Nunes, do Sincericídio Literário. É um prazer para nós estar aqui com você, né? Que fomos apresentados por Meghan Markle, podemos dizer isso, né? É verdade. Ela nos trouxe essa amizade que é muito legal, né? A gente se ajuda e a gente está descobrindo uns assuntos fora dela que são uns assuntos maravilhosos, Sim. né? A gente já gravou um episódio até sobre novela. É verdade, é verdade. Para mim é um prazer estar aqui hoje com você. Ai, Primeiro porque a gente está vendo você crescer, né? Ah, agora já está fazendo esse podcast, né? Ó, muito chique. E depois porque a gente foi convidada logo assim de lógico. cara, gente. Ai, Mas que emoção. claro. Tem que aprender a fazer aquele... O coração. Eu nunca acerto. Eu também não sei fazer. Vamos assim que é mais fácil. Esse emoji é o que eu mais uso. É mais fácil, bem mais simples de fazer. É verdade. Não, mas é verdade. Assim, nem passou pela minha cabeça chamar outras pessoas pra gente abrir isso daqui. Até porque eu a vou Vânia chorar. e a Moira... vocês duas são do mercado literário. Somos. Então, Isso. quem melhor? E vocês são duas quase fanáticas por Jane Austen? Quase, eu acho que não. Acho que a gente passa. passa. Totalmente. Eu acho que quase já não se aplica mais a Não. gente. Talvez Ah. 10 anos atrás. Hoje em dia a gente já é... Quando a gente se assumida. conheceu, É. né? Porque aí a gente se conheceu num evento de fanfic. Ela sentada na ponta de uma mesa do shopping, eu sentada na outra, né? Mas a gente rolou um clima, né? E a gente foi chegando, e a amizade ficou o quê? Uns 12 anos, né? Acho que já tem até mais um pouco. Por aí, É. por aí. E é uma amizade forjada por Austen, né? Sim. E que evoluiu também. Passou dela para outros livros, para outros assuntos até, né? Outros. Porque no sincericídio literário, a gente gosta muito de falar de tretas, mas nem só tretas de livros, né? A gente Uhum. fala muito de qualquer treta. Qualquer, né? E começou num telefonema, né? Ah, Não, legal. em vários, exato. Porque a gente se ligava assim no meio do dia. Pode falar um minutinho? 2 horas 2 no horas, telefone. 3 às vezes. Aí né? teve uma vez que eu falei, Vânia, a gente é igual Oprah e Gayle. A gente devia gravar a nossa ligação. Porque a gente começa falando coisas pessoais, daqui a pouco a gente tá discutindo sexo dos anjos, né? Por que a gente não grava? Aí a gente começou a gravar e botar no Spotify. Uhum. E de lá, o Spotify meio que empurrou a gente pra fora. Porque tirou um programinha que a gente usava. Tinha mesmo, que era de creators, né? Era não sei o se Anchor. Anchor. E era um programinha ótimo. Super fácil de usar, super intuitivo. E a gente fazia lá por diversão. E as pessoas começaram a encontrar a gente lá e a seguir a gente, e acompanhar. E era um programa de rádio, né? Exato. Era só voz. E de lá a gente meio que foi empurrado pra fora quando esse Anchor saiu do ar. E pior que ele foi avisando, né? Vou tirar do ar. Teve uma hora que, amanhã não tem mais. O que a gente faz? Aí Bateu o desespero. É. E aí eu cheguei pra ela e falei, olha, a gente vai ter que fazer aquilo que eu não quero, que é mostrar a cara. Porque quando a gente gravava só a voz, a gente podia gravar de pijama, cara remelenta, Comendo. levantou, bora, vamos bater papo. Mas aí, no vídeo, é uma coisa assim que você tem que estar na beca, né? Pelo menos, né? Arruma Soltar cabelo, o faz cabelo. maquiagem. Não pode usar aqueles nossos pijamas, Não né? não pode. Nunca mais gravamos de pijama. Nunca mais. E aí a gente começou a tentar profissionalizar a coisa, mas eu acho que o charme do nosso canal é a bagunça. É a bagunça. bate-papo. Acho que o legal é isso. É um Isso. bate-papo. Uhum.
Tem muita gente que fala, assim, que encontrou a gente por acaso, porque o YouTube... Eu fui por acaso. Foi, porque o YouTube jogou lá, né? E de início as pessoas não gostam exatamente por esse bate-papo, porque a gente não diz verdades nenhuma. É a minha opinião, a opinião da Sim. Vânia. E muitas vezes a gente não concorda. E são vídeos longos, né? E são vídeos longos. Então, de início as pessoas meio que dão uma rateada, mas aí fica com saudade do bate-papo. Ah, tá. De trocar ideia, Isso. de jogar conversa fora da companhia. E aí tem muita gente que diz, eu ouço vocês quando eu tô lavando roupa, ou quando eu tô dirigindo, ou quando eu tô na academia, ou na caminhada, porque a gente é companhia. Companhia. Sim, A gente entra na casa das pessoas, né? Ou naquele ambiente que a pessoa tá, de academia, de andando na rua. sim. E a gente conversa, porque é exatamente isso. Nós somos duas amigas que concordam em algumas coisas e discordam em outras. E quando a gente discorda mesmo. né? Discorda comigo. Vem que tá cada uma na sua casa. Né? Ainda bem, né? E a gente ri. Tem muitas vezes que eu dou umas gargalhadas porque eu não consigo me segurar com as coisas que a Moira mostra. Você também tem umas saídas, às vezes, que... Porque a Moira também, ela tem aquela coisa de pisar em ovos para falar, né? Porque ela se preocupa muito de não ofender, principalmente quando a gente entra naquela área mais sexual, né? E eu já dou uma banda, assim. Às vezes eu levo 5 minutos pra explicar uma situação. Mas eu também sou assim. Aí a Vânia diz, o YouTube ele é meio delicado pra essas coisas. Aí a Vânia vai e diz, Eu traduzo. é papai e mamãe. Tá. Pronto, é isso. Quando eu não falo coisa pior. Quando não falo explicitamente o que é. Pois Meu é. Deus. Mas essa que é a graça do nosso Então, canal. mas o que a gente Mas é um quer... sincericídio, Sim, né? O legal é um isso. sincericídio. E várias Exato. vezes a gente faz sincericídio mesmo. Ah, porque a gente sim. fala coisas que não Que precisava nem ter sempre falado. agradam, né? Sim. Mas o ponto também é o seguinte, a pessoa que está assistindo a gente, ela encontra o nicho dela. Porque a gente sempre tem a impressão de que só eu penso assim daquele assunto. Sim, sim. E quando você vê um espelho, uma pessoa que, nossa, alguém famosa, porque a gente já tá ficando famosa, né? Desculpa aí. Alguém famosa que pensa igual a mim. Aí a Aham. pessoa gruda. Mas Ai. eu demorei muito pra conseguir também falar o que eu pensava do YouTube, porque eu andava muito em ovos. Tanto que no começo, todos os meus canais, eles eram mais informativos. Eles não eram tanto, assim, opinativos. Uhum. Eu demorei muito. Aí, na terapia, que aí depois de muito, sabe, tentar e testar, eu falei, quer saber? Eu vou dar minha opinião também. Quem quiser continuar, continua. Quem não pois quiser, eu não é. posso fazer nada. Né? Mas não dá, né? Claro que, assim, existem limites, mas, né, Claro. respeitando os limites, a gente tem que dar a nossa opinião mesmo. A gente sempre toma cuidado, assim, pra não ofender. O que a gente Sim, quer, a sim. gente chama de boleto free, que é divertir, é ser uma companhia. Você não sai de casa pra tomar um café com um amigo pra se aborrecer, Sim. né? Ainda mais dentro da sua casa. Eu fico muito mal quando as pessoas dizem, vocês estão na televisão. E agora com Eu essas também, Smart TV, gente, Que tinha aquela imagem imagina, a gente imensa, imensa. é. E quando Quantos fala, botox eu preciso Não, e fazer quando pra estar fala- na TV dos outros? quando fala, meu marido tá comigo, minha sogra tá comigo. Ai, meu Deus. Mas a gente agora tá assim, vai devagarzinho, a gente tá Sim, se sim. soltando, né, Uhum. pra tudo, tanto pra Sim. dar opinião, quanto até na forma que a gente se comporta na frente da câmera, Uhum. porque pode parecer fácil, gente, mas não é não. Tanto que eu vou evitar olhar pra vocês, tá? Porque bate um medo quando a gente olha pra essa câmera. Mas a gente vai se soltando aos poucos, porque a gente lembra isso. É uma conversa entre duas amigas. Sim. Duas amigas que amam livros. Uhum. Então, por mais que o nosso canal tenha enveredado para as tretas, né, do mundo dos famosos e tudo, de filmes, mas a gente acaba voltando para os Uhum. livros. E há, Sim. e há que ser dito, né, que a nossa opinião, porque a gente não dá furo de reportagem. Uhum. Não, Princesa... vocês comentam. Princesa Isso. Catherine foi vista esquiando com os Sim, filhos. A sim, gente sim. não sai correndo pra postar isso. Uhum. Quando a gente tem um vídeo e isso encaixa, a gente fala sobre isso. E a gente tem opinião. Eu acho que porque a gente vende livro e a gente vive no mundo dos livros, a gente
a gente questiona as coisas. O que tá Sim. por trás disso? Por que essa Sim. foto vazou agora e não vazou no dia que eles estavam viajando? Por que nesse momento? Por quê? Né? Uhum. Nem sempre a gente tem resposta. Não, teorias pra mas- tudo. Quando eu tava acompanhando a leitura coletiva de vocês, né, do Senhora, a Moira tava fazendo teoria de conspiração de personagem. Falei, eu não tô acreditando. Maravilhoso, porque Eu a não gente tô acreditando. A gente faz. Eu tava montando uma fanfic na minha cabeça. Porque a gente faz um trabalho psicológico, a gente fica tentando entender qual era a intenção do personagem. A gente esquece que quem estava contando a história era o José de Alencar e fica tentando entrar na cabeça do Seixas e da Aurélia. É. Pra ou passar pano, ou então joga pedra na gíria. Cacuete de autora, né? Olha, mas ele podia ter explorado esse outro Isso. ponto. Ele podia ter levado a história para ele podia ter escrito um final decente para a Sim. senhora É. e não deixado a gente na mão No como vácuo. ele deixa, né? Então, Eu devia ter anotado, porque eu achei muito engraçado. Eu tava rindo sozinho aí, cara. olha, então, a gente acabou a leitura coletiva de Senhora e a gente Sim. vai entrar em Diva Uhum. agora no mês de abril, né? Sim, depois da Páscoa. É, porque a gente decidiu, no clubinho lá de assinantes, a ler os 3 perfis de mulher que o José de Alencar escreveu. Uhum. Que é Senhora, Diva e Lucila. Eu nunca li Diva e nunca li Lucila. Eu também li não, os 3. vai ser a primeira vez. Mas não lembro. É, e vou te falar que são 3 mulheres completamente diferentes. Eu tô sim, muito sim. curiosa para saber que conclusão a gente vai chegar no final. É. Quem era essa mulher da metade pro final do século XIX brasileiro? Assim, era É. vitoriana, era pedriana brasileira. Sim. É. Quem era essa mulher, né? Porque ele dá 3 enfoques completamente diferentes. Sim, verdade. É uma lutadora, uma mulher sobrevivente e uma dondoca, né? Então, o que a gente vai fazer com essas Sobrevivente, você quer dizer prostituta. É uma cortesã. três? Tá vendo? Não acaba com É isso que ela faz, tá vendo? Você viu que eu dei uma pausa pra... Ah, eu já Uma sei que não é cortesã. boa coisa. Não, e ainda tem o detalhe. Além da gente descobrir quem é a mulher daquele século, a gente vai descobrir quem é a mulher aos olhos do José de Sim, Alencar. exato. Por Isso quê? é maravilhoso. Porque dizem as más línguas que José de Alencar comeu a mulher de Machado de Assis. Olha E por só isso que Machado de Assis... concordando, tá aqui. Gente, Por isso que Machado de Assis escreveu Capitu e dá a entender que ela traiu Bentinho. O Guilherme vai participar aqui agora. Ó, Vem aqui e faz isso. até ele fazendo assim, eu não sabia dessa história. Tá Não. vendo? O sincericismo literário é isso, tá É vendo? isso. Gente. Olha que maravilha de furo de reportagem, Gente. gente. Isso é uma treta. Você vê, isso já vai valer um episódio separado só de a É. treta que você É. não sabia que Mas não é existia. maravilhoso a gente Maravilhoso. descobrir que Machado de Assis foi corno? Que isso, gente? Maravilhoso, como assim? Porque a gente, como a gente tem a mania de colocar esses autores que a gente no ama, porque a gente pedestal, adora, né? né? A gente chama ele de Machadinho, olha a Não, intimidade. lá em casa é machadinho. É. E a gente coloca num pedestal porque eles são lindos, maravilhosos, e eles não mas erram, não sei o quê. é, não. Gente, Mas eu gosto das falhas, isso é verdade. Porque quando eu tava É, lendo, as por exemplo, a falhas. biografia do João do Rio, eu já gostava dos textos, mas quando eu li a biografia, João eu do falei, Rio é gente, maravilhoso. esse cara é maravilhoso. É Ou eu maravilhoso. seria, assim, o melhor amigo dele, ou a gente seria inimigos mortais. ia cair no tapa. Exato. Mas você vê, isso é eu acho, tá? Pra mim, é a graça de Orgulho e Preconceito. É como Uhum. aquelas pessoas são imperfeitas. Sim, Como todo mundo ali tem uns defeitos horríveis. sim, sim. E você encontra, parece que eles encaixam. Né? É. O defeito de como é que é? Pé cansado pro chinelo velho, É. né? Sim, Ninguém ali é perfeito. exato. E ela consegue trabalhar. Isso é muito, muito legal. Você que Orgulho e Preconceito foi minha droga de entrada no Entendi. Ostenation, né? E- Uhum. É. Não, vamos pegar então esse gancho e vamos falar do romantismo, né? Que o romantismo, ele veio depois do neoclassicismo e ele já vem, assim, com essa coisa de... Porque nessa época tava crescendo a burguesia também, né? Ela teve todo o crescimento da burguesia depois da peste negra. E aí, no neoclassicismo, a gente tem a escola dos iluministas, então era tudo muito cético, era tudo muito... não se tinha essa narrativa que o romantismo tem, de colocar a pessoa como primeiro lugar.
né? O indivíduo como primeiro lugar e também as falhas que esse indivíduo tem, né? As falhas e as questões de moralidade, né? Que cada um vai ter. E aí no romantismo, também nessa época, que foi antes da Era Vitoriana, que também já ensaia para a Era Vitoriana, os 3 valores, né? Que eram os valores burgueses, eram casamento, religião e nação. E na Inglaterra ainda tinham alguns outros também, porque isso aconteceu depois da Revolução Francesa. Então, aqui no Brasil, já chegou no século XIX, né? Veio com Memória de Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Teve a Moreninha, né? Do Joaquim Manuel de Almeida. De Macedo, na verdade. José de Alencar também, né? Muito influenciado pelo sucesso de Moreninha. Muito. Eles estudaram, Eles né? eram Eles amigos estudaram de faculdade, né? Exato. Como é que é? Colega de quarto de alojamento? Não era alojamento, porque eles eram riquinhos, mas... Fraternidade. Talvez era internato. Pode ter sido, né? Pode ser. Devem ter fumado muito rachixe junto. Não, ele não. Não. José de Alencar, não. Ele era... Não, ele era um rapaz... Ok, vamos lá. Filho de padre, né? Filho de padre. Sei. Isso é uma treta boa também. Vamos lá, continuando. E aí, então eu vou pular primeiro pra Jane Austen, depois a gente volta pra falar, aí depois a gente pega o romantismo contemporâneo, se é que existe, mas vamos chegar lá. Bom, a controvérsia. A Jane Austen, ela já estava no período da regência. Tá. Né? Inclusive, um dos livros ela chegou a escrever para o príncipe regente, né? Que ela não gostou. Mais ou menos. É uma treta. Isso é uma treta boa. Não, então pera, segura a treta. Boa. Então segura essa treta. Porque lá na Inglaterra, como eu falei, ainda outras coisas ainda, você tinha outros valores também. Que você tinha a aristocracia, por conta da Revolução Francesa, né? Então a aristocracia ela tinha que se manter, e a burguesia queria fazer parte da aristocracia também. E você tinha a igreja, que também foi muito importante lá, até para poder funcionar como a igreja católica também funcionou dos outros lugares, né? Então, fazendo uma analogia aqui um pouco pesada, mas assim, para controlar as pessoas, né? Então você tinha a igreja lá também. E tinha a marinha também, que a Jane Austen, ela cita muito, inclusive. Sim, né, porque ela tinha muitos irmãos na marinha. Exato. E aí o Império precisava se manter sólido nessa época. Inclusive foi na época da Charlotte, né? Que fazia aqueles bailes, tem histórias que o parlamento tinha pedido para ela dar uma segurada nos gastos e tal. Ela falou, agora que a gente tem que gastar. Porque agora que a gente tem que mostrar o quão sólida é a monarquia britânica, o Império Britânico, né? Isso não vai, o que aconteceu na França não vai acontecer aqui. Então gastava, assim, horrores mesmo. Aquela quantidade de bailes que a gente vê em Bridgerton, tudo isso, era por conta disso, pelo pós-Revolução Francesa. E aí vamos começar então na Jane Austen, porque eu tenho muita coisa pra perguntar pra vocês. Então a gente começa com essa história da regência, do livro, que foi Emma, não foi? Foi Emma. Não, o negócio foi assim. A Austen, ela sempre escreveu, desde menina. Hoje esses escritos da época dela que foram... o que sobrou foi o que ela passou a limpo. Então é possível que ela tenha produzido muito mais. Sim. Mas ela passou a limpo em caderninhos que o pai dava para ela. Por volta dos 17 anos, ela passou a limpo. São 3 caderninhos, chama Juvenilha, que eu traduzi até. Mas, então, ela sempre escreveu, desde os 11 anos. Ela só começou a publicar muito tempo depois, assim, ela já tinha quase 30, né? Quando saiu Razão e Sensibilidade. 1811, né? E assim que saiu Razão e Sensibilidade, ela não assinou. Não é porque ela não podia, porque era proibido, nada disso. Ela não queria. Ela não queria ser conhecida como uma mulher que trabalha. Sim. Porque isso tirava ela daquela gentry, né? Que eles eram. Sim, era o que eu falei, né? Porque a burguesia queria fazer parte da aristocracia e a aristocracia não trabalhava. Era como se fosse, assim, baixa aristocracia, porque o pai dela era um clérigo, né? Sim. Era um pároco, chefe. E professor, né? Também. Bem respeitado. Então, ela não queria ser conhecida como uma mulher que recebe verba, que tem coisa. Então, saiu Razão e Sensibilidade, assinado como a Lady, a autora, né, uma dama. Foi um sucesso absoluto. Logo depois já teve uma republicação. No ano seguinte saiu Orgulho e Preconceito, que tinha outro nome e foi mudado por causa de Razão e Sensibilidade. O próprio editor sugeriu fazer uma coisa similar. Meio parecida, né? E aí o Orgulho e Preconceito, na hora que pintou, pá!
explodiu. Uhum. Em casa, enquanto ela lia para os parentes, já era um sucesso. Já tinha amiga que ela já não queria nem deixar ler mais, de tantas vezes que já tinha lido, sabe? E aí, ela já ficou conhecida. Uhum. E aí, depois veio o Mansfield Park, que também fez muito sucesso, apesar de hoje em dia ele não ser uma obra muito famosa, assim, muito querida dela. Uhum. É. Não, também não. Você não, Eu não é muito... tenho Não. ranço. Tenho Ah, ranço. tá. Mas, então ela já era muito conhecida. Uhum. E claro que as pessoas, quem era quem, sabia quem era a Lady. Sim. Entre Até eles, porque os Mas irmãos esses outros dela, ela continuava estando como Lady? sempre. como Lady. Ah, eu achei que Em foi só- vida, era só o não, em primeiro. vida ela nunca assinou nada. O que aconteceu Ah. também é que os irmãos dela, que viajavam mais, porque a Jane viajou poucas vezes, né? Ela só ficou ali em roda Naquele da cinza. mundinho, Uhum. acho que foi a Londres talvez uma ou duas vezes na vida. Sim. Não, Agora, aí um pouco, mas- Os irmãos, né, com essa coisa da Marinha, eles viajavam. E os irmãos começaram a... Minha irmã. Porque todo mundo foi Ah. ficando orgulhoso, entendeu? Sim, Os sim. irmãos que... Ela tinha um irmão que era banqueiro, que era o irmão Uhum. favorito, né? Uhum. Henry e tal. Então, quem era Que quem... quebrou, Tá vendo? Ai, meu Deus. quebrou. Aí... Um detalhe que não Mais de uma precisava. vez, esse Harry mudou de não profissão fala várias mal dele, vezes. não, Vamos lá. irmão Acontece, favorito, né? Quem marido de nunca? Elisa. Aí, ele... Então, quem era quem sabia quem era a Lady. Inclusive, o príncipe regente, Uhum. né? Que Charlotte, que você falou, era mãe dele. O pai ficou... Sim, sim. E ele assumiu. Então, todo mundo sabia. E o príncipe regente gostava muito dos livros. E ele tinha um bibliotecário real. Então, incumbiu esse bibliotecário de entrar em contato com ela. Ó, Uhum. o próximo livro que você publicar, eu te dou a liberdade de dedicar para mim. Ela não teve escolha. É. Veio Emma. E detalhe, ela não gostava Ela não gostava, dele. ainda escreveu que não gostou. Não É. gostava porque... Essas cartas existem, sobraram. Então, posso mostrar? Pode, claro. Esse livro é um livro meu, de um estudo das cartas dela, que ela escreveu pessoalmente e que ela escreveu nos livros. É engraçado você ver essa evolução, né? Das cartas que ela Uhum, escrevia nos livros e as cartas dela, assim. É. E essa carta, então, existe, sobrou. Ela falando com esse bibliotecário, respondendo assim com muito jeito, dizendo assim: Senhor, muito obrigado pelas suas ordens, do Aham. que eu tenho que escrever agora e do meu estilo, Uhum. mas eu vou me manter escrevendo o que eu gosto mesmo. Porque eu só Ah, sou tá. boa escrevendo o que eu sei escrever. É. Não vou achar aqui. Mas, de Ah. qualquer maneira, ela teve, né, entre aspas, que dedicar o livro ao príncipe Sim, regente, sim, porque dedicou. ia E ficar tem mais, chato. uma coisa muito, muito legal. Vou achar aqui. Uma coisa muito legal é que a rainha Camila, Charlotte. esposa Camila? do rei Charles, ela tem um clube do livro. Ah, é? Tem uma coisa muito, Ah. muito legal e é muito forte. E ela fez uma recepção agora no mês passado. E para comemorar que eles lançaram, feito uma medalha desse clube do livro. E ela falou que ela tem acesso às edições do Príncipe Regente, de Jane Austen, e as edições da Rainha Vitória. A Vitória comprou outras edições Uhum. dela e a Camila pôde mexer. Caramba. Mas A se- própria Charlotte, ela escrevia também. Ela tinha um folhetim que ela Uhum. falava da corte, das pessoas e tal. Porque seria a É o Lady blog. Whistledown. Ela do tinha Britney. um blog, assim, as pessoas não tinham WhatsApp. Não. É. Não tinha, né? E como é que vai falar? Não tinha Instagram pra fazer stories, É. então escrevia. Sim, é verdade. E assim, a Jane Austen, ela também... São duas coisas, assim, que talvez sejam um pouco polêmicas. Mas, por exemplo, ela tá dentro ela é considerada, né, dentro do romantismo, mas é um romantismo até diferente. Porque no dela, quando a gente, por exemplo, vai falar do José de Alencar, né, vai ler um livro do José de Alencar, você vê que no dela, dentro do romantismo, tem muitas críticas não só aos personagens, como a corte, né, a aristocracia, Uhum. todo mundo ali. Ao também, modo de né? vida, Exato, né? Exato. Eu acho, assim, que a gente comparar ela com esses grandes nomes aqui do Brasil, o Alencar, o Machado,
é até meio injusto para ela. Por quê? Ela era Autodidata. Primeiro, né? intuitiva. Ela escrevia o que ela vivia. Sim. Ela fazia uma crônica da vida real. Claro que Já era tava atrás porque não tinha a idealizado. vivência que eles têm, né? Exato. Então, eles primeiro eram homens, mesmo no Sim, podiam Brasil, transitar mas em eram qualquer lugar. homens, homens de estudo. E eles pensavam a literatura. O Alencar era editor de jornal. Sim. Ele, digamos assim, ditava o movimento, né? Ele fazia críticas e tudo. Então, ele criava intencionalmente. Sim. Ela não, ela escrevia o que ela vivia. Então, mas nesse aspecto até melhor. Porque ela Sim. faz um papel até melhor. Porque ela não... Quê? Pode Você não falar. vai querer que eu compare Austin com outra pessoa. Claro que eu vou preferir Austin. Não, mas eu tô falando assim, nesse aspecto, Sim. o papel que ela faz é melhor. Sim. Porque ela não romantiza, não, o próprio nome diz, ele romantiza as coisas, né? Ela não. Ela Não. romantiza, sim, né, Sim. algumas coisas, mas dando aquele toque de realidade, né? De como as pessoas, elas são podres, mas elas são boas, mas elas não são podres. Por exemplo, Susan, né? E você gosta. Lady Susan é Esse é o que você gosta. maravilhoso. Porque a Susan, ela faz aquelas tramóias e você acha o máximo. Não, a gente passa pano total. Rainha da treta, não é? Total. Toda vez que alguém me pergunta assim, eu nunca li Austin, por onde eu começo? Lady Susan. Lady Susan, sem sombra de dúvida. Mas E aquele assim, filme com a Kate Beckinsale, gente, ela é muito debochada. Muito bom. Aquele filme é muito bom, Muito não bom. é? Não Mas sei por que assim, mudaram o nome. a Austin, ela era limitada, vamos dizer assim, por causa da vivência que ela tinha, né? Porque ela era uma interiorana, Sim, criada por um pai Exato. pároco, É, né? a Então igreja era- tinha exato. muitas regras, Sim, né, sim, para sim. viver. E ela e a irmã, né, no meio de vários rapazes, porque além dela ter os irmãos, apesar que quando ela nasceu, alguns irmãos já eram muito adultos e já tinham saído de casa e tudo mais, para ir para a marinha, para estudar, tinha aquela coisa da escola, né, dos pupilos do pai dela. Então, ela vivia no meio majoritariamente masculino, Mas do de interior. estudo, Sim, da onde ela de não estudo. era elijada, né? Ela participava Sim, dessa... com certeza. E ela devia ser, dentro das nossas conversas aqui, ela devia ser meio que da pá virada. Porque Aquela você imagina, menina que, ela ela era a caçula das meninas, que era Aham. ela, Cassandra era mais velha há 3 anos, né? Sim. No meio daquela gurizada. Porque por mais que eles tivessem a hora lá de estudar com o pai dela, mas devia ter a hora do passeio, a Sim. hora do recreio, vamos dizer assim. alimentação. e Ela tudo. devia subir em árvore, ela devia pintar e bordar, entendeu? Amarrar o sapato dos caras um no outro, ela devia pintar, gente. Ela não era boa Não, coisa. de jeito nenhum. Você Não vê era. isso na Juvenília, as coisas que ela escreve. Exato. Na Juvenília tem uns contos que são assim, ela fala abertamente que a fulaninha era uma bêbada. A fulaninha bebia tanto que ela tinha cara vermelha. Não, aquilo que aparece, inclusive, na série, né, do Miss Austen, da Uhum. BBC, quando ela tá com o rapaz, ela fala assim, não, eu vou me casar com ele, porque aí eu vou cuidar de nós duas, né, dela e da Cassandra. Arruma arquiteta todo um plano, Exato. assim. Exato. E aí ela fala, você tem certeza que vai fazer isso? Porque você vai ter que parir, você vai ter criança, que você vai ter que cuidar. Ela fala, ai meu Deus, eu não vou ter tempo pra escrever. Aí o negócio dura um dia. A gente tem que ver que Miss Austen é romanceado, Sim, né? sim. Mas eu não duvido que ela tenha pensado nisso também. Não, Ah, certeza, não. certeza. Eu acho que ela aprontou um bocado, gente. É. Mas isso aí é para um outro É, episódio, não, porque isso vai longe. Eu tenho uma Teorias. outra pergunta polêmica. Essa pode ser um pouco polêmica. Porque eu sei que a Moira não gosta do Orgulho e Preconceito de 2005. Não é que eu não gosto. Vamos esperar aí. Tá. Não, Tá. então, às vezes vai ter a Tô ver de com a mal. pergunta que eu tenho. Porque até gosto também. Eu gosto, não acho ruim. Não é Mas, que eu não gosto. mas é que assim, eu acho, né? Pelo menos eu acho que essa discussão talvez contemporânea talvez tenha começado a partir daí. A partir do filme de 2005, a Jane Austen, ela começou a ganhar um cunho muito feminista. E o feminismo mesmo, acho que ele existiu tempos depois dela, né? Ela não estava nem viva ainda já, quando começou a se falar sobre feminismo, não sei o quê. Então, e a gente acabou de falar deu o contexto dela, né? Que ela vinha de uma família totalmente estrita, de uma família que era, né? Ela tava ali com a igreja envolvida e tal. Tinha como ela ser feminista, ou ela era uma pessoa que era à frente do tempo. É à uma frente do frase, seu tempo, essa frase que a gente tem um certo ranço. Deixa eu te falar. Antes dela, já tinha feito
muita marola a Wollstonecraft, que é a mãe da Mary Shelley do Frankenstein. A gente conhece mais da filha do que da mãe, né? A Wollstonecraft, ela era uma feminista, eu acho que sim. De carteira. E ela escreveu uma obra muito famosa, que é, né, relevante até hoje em dia. Mas ela no movimento dela, já defendia uma libertação da mulher, não sei se exatamente libertação, mas assim, a chance de ter alternativas, porque não havia muita alternativa, né? Não, nenhuma. A mulher era um pacote que era a responsabilidade do pai, que ele pagava para um marido cuidar pegar esse pacote. Se não conseguisse marido nenhum, o irmão tinha que sustentar aquele pacote. Algum homem da família, né? Padrinho, tio, alguém. Porque e acho que não tinham isso. Acho que não tinham isso, tinham que trabalhar como costureira, preceptora, que era uma professora. Uma babá professora de luxo, particular, babá, governanta, ou lavadeira, ou prostituta e cortesã, uma coisa assim, né? E tem obras maravilhosas com isso, como Madame Bovary, né? Mas, então, era uma coisa... Era uma falta de opção, eu acho. Tanto que esse negócio da Austen não querer de jeito nenhum assinar uma obra foi por isso. Ela não queria sujar a imagem, digamos assim. Ela não queria ser conhecida como uma mulher que precisa trabalhar. Então, eu acho que o problema de Austen, que muito se diz que ela é proto-feminista, eu não sei se eu concordo com isso, pelo que a gente já falou. Que ela escrevia o que ela vivia. E ela vivia essa situação. Ela discordava disso. Ela queria... Olha, e se eu quiser fazer outra coisa? E se eu não quiser casar? E se eu... Sabe? E se eu quiser fazer uma outra coisa? E nas obras dela você vê muito isso. Talvez até uma evolução. Com Lady Susan, que ela escreveu muito novinha, Lady Susan é uma mulher que faz das tripas coração para sobreviver. Sim. Aquilo que ela faz ali, aquele monte de tramóia, aquele negócio, é para sobreviver. E para fazer aquela filha dela sobreviver, mas a filha não quer. Não quer ser parceira dela de jeito nenhum, né? E depois disso, ela escreveu uma... E no caso da Susan, a Susan já tinha uma certa idade também pra época. Sim, já tinha. É dito que ela tinha 35, eu acho, mas era muito bonita. Então, né, ela faz... Olha aí, né? 35 mais era muito bonita. Mas ela faz gato e sapato de todos os homens. Porque 35 para aquela época então, já era velha. E aí, ela depois até escreveu outras coisas, mas ela publicou... A primeira coisa que ela publicou foi Razão e Sensibilidade, que é exatamente essa dicotomia de uma irmã que aceita essa regra completamente e a outra irmã que se entrega de coração ao sentimento, independente da responsabilidade de ter que se sustentar e sustentar duas irmãs e uma mãe. Que é o grande problema ali. A irmã mais velha sabe que a situação delas vai de mal a pior, né? Sim. E aí, quando ela chega em Orgulho e Preconceito, eu acho que talvez por isso tenha feito muito sucesso na época também. Porque era meio um conto de fadas. Porque a personagem principal, ela recusa duas propostas de casamento absolutamente vantajosas para ela. Uma era casar com o futuro herdeiro da propriedade do pai. Nunca essa proposta ia ser recusada. Nunca. Isso é impossível. Porque ela tinha, além de se manter viva, ela tinha mãe e tinha 4 irmãs. Sim. Que podia ser que não casassem nunca, né? Tudo bem. Disse não pro cara chato, né? Pernóstico, enjoado. A autora justifica pra gente o não dela quando ele fica lá falando das batatas. Todo mundo concorda com ela, tá? Todo mundo concorda com ela. Mas depois... Então, com o olhar de hoje, né? Hoje a gente tem opções. Isso é o problema do filme de 2005, a gente vai chegar lá. E aí, depois ela recusa uma proposta de casamento de um homem bilionário. Hoje ele seria bilionário. O dinheiro que ele ganhava era muito dinheiro, que ele tinha de renda. Ele não trabalhava, era dinheiro de renda. E ela diz não pra ele, porque ele era um tosco. Né?
Então, isso. Então, O que se repete em Lady Susan também. Que a filha não queria casar com aquele cara lá, né? Sim, que porque era um também rico, mas que era um abobado, né? ele era bobado. O problema É. de Mr. Darcy é que ele não era bobado, ele era Sim, tosco, sim, nariz sim. em pé, Não, né? exato. Coitado. Então, o meu problema com o filme de 2005, que eu reconheço aqui, que fique registrado, que ele é icônico, Aham. tanto quanto a série da BBC de 95, que é a minha versão favorita, porque leva 6 horas para contar o livro, então tem muitos detalhes. Uhum. O filme de 2005, ele tem que resumir tudo, em 1h40 que ele tem, né? Uhum. E principalmente porque ele carrega na diferença social entre eles, que não era assim. Ela não morava, a casa dela não tinha porco dentro de casa, não tinha galinha andando A dentro de Moira casa. cismou com aquele porco. Mas isso faz toda a diferença, porque é aquele plano inicial, que é um plano lindo, que ela vem lendo um livro que eu descobri mês passado, que é Orgulho e Preconceito, que ela está lendo, naquela sequência inicial, ela está lendo as últimas páginas, e você vê que ela fecha o livro, ai, que livro bom, amei, né? E ela entra em casa e ela vem passando, você vê que ela tá entrando por trás de casa, você vê que ela não é fresca, que ela não é dondoca, que ela entra pela cozinha, e aí passa por aquele varal cheio de, toda hora batendo aqui, o varal, aquelas coisas voando, tudo lindo, ela passa por uma pontezinha, tem porco solto. Aí ela entra em casa e tem galinha. Hein? Olha só, não era isso. Ela não era pobre. Eles não eram pobres. Eles eram aristocracia. O pai dela tinha terras. Uhum. Ele era um encostado. Sim. Principalmente em relação à família. É. Não, tanto que a mãe é que gerenciava essa coisa do casamento. Por isso, porque a mãe tinha noção. Se esse homem bota a mão no peito e cai duro, eu tô perdida. Eu não tenho onde morar. Uma versão que eu achei muito interessante da mãe foi daquela novela que fizeram no Brasil, do Orgulho e Paixão. Eu gostava também. E a mãe eu achei que ficou muito fiel. Que era... Ai, eu sou péssimo pra lembrar nome. Eu não vi essa novela. Mas era a que fez a... Tô na ponta da língua. Não sei. Não vou lembrar também. Fala aí, você tá vendo? Coloca aqui nos comentários. Exato, mas ela era muito boa. Porque sim, foi uma versão. Olha, o início daquela novela é muito, muito bom. Muito bom, né? Que juntou vários personagens. Né? Foi muito bom. Depois é que começou a... da barriga, né? Porque eu acho que ela foi estendida, essa novela. E aí provavelmente. Deu barriga. Menino, você não sabe a alegria que eu tinha. O povo dizendo, mas não presta, mas é isso. Mas a alegria que eu tinha de ligar a minha televisão e tem alguém falando Darcy. E falando Lizzie dentro da minha casa. Não, gente, isso é maravilhoso, né? Eu fazia post no meu blog, post semanal com o resumo dos capítulos e a minha opinião. Sério? Enquanto esteve no ar, sei lá, 40 semanas, 40 posts. Gente, eu curti quer ver muito. A Moira ter orgasmos múltiplos é ficar falando em Jane Austen. Você sabe que quando a gente começou a pensar em adotar um gato, meu marido falou, eu faço questão de chamar de Darcy, pra falar, Darcy, sai da minha cama! Que isso? Isso vê a fixação, até o marido entrou nessa. E vocês, as duas, têm um livro com os costumes, talvez, da época? Mostra aí o livro pra gente. Mas não tá não tá aqui? Pois é. Aí tá ali, né? Pois é. Tá, vamos falar sobre a gente foi, vamos falando aí, ele bota em vocês, que aí se não falando eu vou lá pegar. Tá. Nessa coisa dessa amizade, desse trabalho, a gente decidiu... Quer dizer, foi mais ideia da Moira, né? Porque a gente pesquisa muito em cima de costumes de época, porque a gente trabalha com livros. Especialmente e a gente com romance de época. Romance de época. E a gente é totalmente fã desse gênero literário. E a gente conversa muito, o que está certo, o que está errado, porque as autoras... Manual... Não, é bom comportamento, né? O manual comentado para moças. Para moças do século XIX, né? Mas é muito útil hoje em dia. Até hoje, por incrível que pareça. E aí, nessa coisa de tá certo, tá errado, o que acontece é que muitas das autoras atuais, algumas fazem uma boa pesquisa, mas outras carregam muito lá na digitação, em colocar o pensamento da mulher atual. Então, a gente tem muitos romances de época totalmente diferente do que seria a realidade.
E aí, nessas nossas pesquisas de por que acontece isso, por que a mulher faz aquilo, por que pode, por que não pode, a Moira descobriu esse manual verdadeiro da Florence Hartley. E ela falou, Vânia, descobriu um manual, tá em domínio público, não sei o quê, vamos ler. A princípio, a gente fez... É pesquisa. Porque quem costuma ler romance de época e tá E como aqui... você escreve, você tem que se... Você tem que estar assim, um pouco é parecido, né? É tipo assim, claro que não vai estar uma assim. corda bamba. Porque você tem que lembrar que... Eu tenho cabeça do século XXI Sim. e estou escrevendo para mulheres do século XXI. Uhum. O meu leitor, homem ou mulher... É do século XXI. Então, eu não posso contar a verdade verdadeira do que era um casamento, do que era a noite de núpcia. Ninguém quer, sabe. ninguém quer saber daquilo, tá? Ninguém quer ler aquilo nunca, jamais. Mas eu não posso dar a ela maneirismos de hoje em dia. Sim. Ela tinha regras para seguir. E quem costuma ler romance de época vai entender que, assim, Tessa Dare ou a própria Julia Quinn, elas copiam trechos inteiros dos manuais. Dentro dos livros. Quem é que escreveu aquele Castles Ever After? Não é a Foi a Tessa. Foi a Tessa. Em um específico desse, tem uma cena, tipo assim, no meio do nada, que o mordomo tem que lavar um lenço branco. Né? É copiado. Exata, é uma transcrição de uma ordem de como lavar uma roupa branca. Tá no manual. E foi trazendo, a princípio, porque ela encontrou online, então ela falou, vamos fazer cópia, porque aí fica mais fácil para a gente pesquisar. Porque esse é o material da pesquisa básica. Primária, né? Exato. Fonte primária. A fonte primária, porque... Sim. O que muito acontece, principalmente nas autoras brasileiras, que vão escrever romance de época, é que elas pegam os romances das autoras internacionais, que já tá tudo mastigadinho, e coloca, insere no romance delas. E às vezes, quando você tá escrevendo uma trama, você dá numa regra para encaixar. Assim, a mocinha vai ser apresentada na corte e ela tá com um sapato vermelho. Uma coisa meio Dorothy, né? Sim, mas assim, casa naquela sua história. Sim. E que é uma licença poética. Mas a pessoa que está pesquisando em um romance, a pessoa não sabe. Ela acha que aquilo fazia parte das regras para a apresentação na corte, por exemplo. Né? E teve alguma coisa que vocês estavam pesquisando e ficaram um pouco chocados, assim? Ih, um monte de coisa. Sério? Mas teve alguma coisa que chamou muito a atenção? Talvez que vocês não imaginavam que eram assim. Olha, eu lembro que quando a gente estava preparando esse manual, que... A Vânia cortou um monte de coisa. Teve muita coisa assim, porque a Florence, ela aproveitava o manual para não... primeiro que é um manual de não. É irritante. Se você for ler, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Ai, meu Deus. Assim, a gente tem que transformar isso para ficar menos chato, né? Apesar dos muitos nãos. Mas a Florence aproveitava para colocar a opinião dela, aquela coisa. Então, tinha parágrafos e parágrafos de catequese, praticamente. E ela dava coisa... Foi vista uma mocinha que sempre fez, tinha uma assim, fofoquinha. Assado, não sei fofoquinha, para ilustrar. Né? Entendi. Então a gente não queria que o nosso manual se transformasse nessa coisa muito chata. Então, óbvio que tem os muitos nãos, mas também tem os muitos sims. Né? E a gente criou um romance para guiar, assim, a gente criou um romance de uma moça que tem que aprender a conviver na sociedade educada. E aí o leitor vai acompanhando com ela, vai aprendendo com ela e botando em prática, né? Exato. Viajando com ela. Entrando no luto, saindo do luto. Eu acho que o luto é uma coisa muito marcante, eu ia falar. né? Porque as regras do luto, elas eram bem fechadas, bem rígidas. No Miss Austen também tem uma cena que me chamou muita atenção. Muita coisa. Que é aquela que a Cassandra, ela tava indo jantar com o irmão e a cunhada. E, quer dizer, nem foi chamada, né? Porque a cunhada falou assim, não, ela não pode. Porque ela tá de luto. Ela não pode viver uma alegria com a gente, não assim, pode, né, enquanto ela tá de luto. Então, a parte do luto é a parte, assim, que eu achei mais fechadas, assim, nesse sentido. E tem umas coisas, assim, que pra mim, eu achei muito ruim, assim, tipo, o luto de filho era menos extenso.
né? Assim, que Do que de marido. Que tristeza. Caramba. Não que seja ruim perder É. marido, mas puxa. É porque a vida da mulher é em torno do marido, É, né? Aquela é. coisa Mas, toda, assim, né? E tinha que fazer acho mais que filhos, né? E criança o filho- morria igual pinto, né? Sim, Exato. sim. O ser humaninho tinha uma resistência baixa, né? Na época. Então, é assim, o luto, a mulher fica presa mesmo. Aí fica Uhum. presa até na roupa, na joia. Tudo, A tudo. Rainha Vitória passou a vida inteira de preto. Mas É. mas Mas era uma ela- obsessão, né? É, por era- ela foi uma escolha. ali foi demais. né? Mas, Foi demais. então, essa coisa, assim, dessas regras, né? Aham. Apesar que isso aí já é bem depois da Jane Austen. É, 80, né? né? Já Década de 60, é, perdão, pois é. 860. Ah, Bem tá. depois da Jane Austen, mas a Jane também foi criada, né, Sim. numa rigidez, Mas o inclusive. período vitoriano ainda era muito mais rígido do que a Exato. regência. Exato, porque a Rainha Vitória, ela resgatou essa Sim, coisa toda, né? sim. A começar pelo casamento de branco, né, que ela Uhum. instaurou, né? Tudo bem O que bolo. tinha toda uma coisa assim, do poder aquisitivo, das rendas, que ela queria valorizar as costureiras sim. do país, né? Tem todo um contexto político, econômico também. Mas ela também quis passar esse negócio da pureza, É. né? Que virou uma regra, Uhum. né? Então, Mas, esse período foi bem... um resgate, né? Foi. Porque vindo do rei George e depois do regente, que virou rei, então já estava tudo no vai da valsa. Quando ela assumiu, mesmo muito novinha, disse, não, vamos botar o povo aqui nos trilhos, né? Sim, E aí, claro que com 18 anos ela não estava com isso tudo sim. pensado na cabeça. Foi... E vocês acham que esse boom que teve do Bridgerton tem uma explicação? Talvez por isso, por essa geração, porque essa geração agora ela tá meio careta assim também, né? É um retorno olha a esse só, romantismo. O Bridgerton. É um assunto delicado. Vocês não gostam de Bridgerton? Então, eu não gosto da série de livros. Eu gosto. Eu li um. Todo mundo dizia, você tem que ler, Que é você tem anos que ler, você tem 90, que né? ler. O Bridgerton? Ou é 2000? Não, início dos 2000. 2000? Já não, é Já é final 2000? de 90. Não, acho que Já já é 2000. 2000 já. Então, todo mundo já tinha lido e eu 2011, nunca 12, tinha parece. lido. E todo mundo dizia, você tem que ler até as amigas gringas, você tem que ler. Aí eu peguei o primeiro, achei bacana, Aham. tá? Que é o Duque, né? O Duque. É, O o Duque e eu. Aí terminei e peguei o segundo, adorei. Porque é o irmão canalha. Foi a primeira vez que eu li dizendo, fulano é um canalha. E fulano se comporta como um canalha. Aham. Porque até então, todos os romances de época que eu tinha lido, era dito que ele era um canalha, mas ele era um gentleman, sabe? Você só ouvia contar. Sim. Ele não. Ele chuta a mulher. Anthony Tá. Foi o que herdou. Mas ele não interessa a situação. Ele sabia que ela estava ali, ele dá um chute. Isso é só uma das coisas, Uhum. tá? Você gostou por causa disso? Tá, gostei. Aí eu peguei o terceiro. Menino, o terceiro pra mim foi Do assim, tira o olho do Benedict. lugar. O terceiro do Benedict. Falei, nunca mais eu pego isso. É. Isso é um chá, é de dar chulé em pé de mesa. Não pego. Aí ela ficou, você tem que ler o Heloísa, você tem que ler o Heloísa, você tem Que é o ler o Heloísa. 5. Menino. E é o meu preferido, né? Eu do Philip, praticamente Sir Philip. entrei Ah, em tá. coma, porque as pessoas pensam, e pensam, e pensam, e pensam. Você que tá vendo isso e gosta do Sir Philip, tá rindo de mim. As pessoas pensam. Olha só, não aguento. Aí, tudo bem, foi pro Netflix. Todo mundo ficou feliz. Eu acho que todas as autoras do mundo ficaram felizes. Por quê? É uma autora contemporânea que conseguiu uma grande plataforma. Uhum. Porque os Bridgerton são um sucesso. Eu é que sou a diferentona. Eles são um sucesso, tá? Aham. E todo mundo ficou feliz, de verdade, tá? É. Fui ver, coisa mais linda, não é? É lindo. É Cenário. lindo. As roupas, os Sim, cenários, é. os atores, tudo lindo. Aí começa um duque negro. Por que não inventou, então, uma história para justificar ele ser negro? Que maravilhoso! Então, isso eu acho me causa um pouco de estranheza, porque o próprio George IV, que era o filho da Charlotte,
Que era foi o regente, virou. Exato. Ele era contra o fim da escravidão. Aí eu achei isso meio estranho. Olha só. Porque, realmente, porque eu acho assim, isso eu concordo com você. Eu acho que você quer fazer isso, total liberdade pra fazer. Claro. Mas contando uma outra história. Porque isso é perigoso até pra você recontar a história que existe. Porque cria uma confusão na cabeça das pessoas. Porque hoje as pessoas elas já não estudam nada, né? Não estudam, não leem, não vão atrás. Então você cria uma confusão. Igual teve na época que soltou também, muita gente veio me falar assim, faz um vídeo da Charlotte, porque a Charlotte é negra. A Charlotte tinha ali coisas mouras ali na linha dela de sucessão, mas não era negra. Gente. Mouro não é negro, é outra coisa. Mas aí, tá vendo? Aí cria essa bagunça. Então, aí quando eu vi aquilo... E é um ator lindo. Ai, sim. Meu Deus. E Não, eu até acho que todos ali era um ator que acho que a maioria não conhecia, pelo menos eu não conhecia eu e a Moira. E ele interpretou super bem, Sim. tá? A culpa não é Não, dois não, atores. não. Não Todos é eles isso. fizeram Sim. super Sim, bem. sim, né? sim. Agora, olha só. A Julia Quinn, ela participa da produção. Se esse personagem tivesse uma história de ser um duque negro... Melhor amigo, né? Que tivesse ali junto. Não, que ia casar com esse personagem, porque esse personagem também é tudo errado na vida, ele é cheio de neura, ele... Quem? Você fala o Anthony? Não, o Duque, qual o nome dele? Simon. Ia casar com o Simon, entendeu? Se o Simon fosse negro, ia casar com ele, porque ele já carregava uma âncora pesada. Então, se porque tivesse... a história do livro não foi pensada assim, né? Não foi, mas ia casar, entendeu? Sim, com sim, esse sim. personagem. Sim, Se sim. ele, além de tudo, Poderia ter ele sido uma tivesse história que casar uma inspirada, né? história de... Não posso falar, não sei se a gente pode falar. Aqui no nosso canal a gente tem um eufemismo pra falar disso, tá? E não fizeram... racial. Exato. Mas não fizeram isso. Colocam ele ali como se fosse super normal. Um duque da alta aristocracia negro. Não era normal. Então isso eu já fiquei... Epa! Aí, de repente, tem uma cena que tem uma contorcionista com roupa de lycra E usando salto-agulha. salto-agulha. Não, elas têm a unha de estileto, as personagens. Você já reparou? A Penélope? Olha Ela tem só, unha de isso não é estileto. pra mim, não. O problema bonito, mas isso são não é pra mim, muitas não. liberdades poéticas. né? Exato, virou uma salada Exagerada, aquilo ali, né? E o que acontece é que, como você falou, a geração atual tem preguiça de procurar, de pesquisar, de saber a história real. Porque tá tudo muito fácil ali no dedinho, né? Do celular e do computador. E no vídeo de 15 segundos no TikTok. Exato. E aí o que acontece? Né? Todo e qualquer filme e documentário desses streamers, especialmente desse que é o mais forte, acaba virando verdade universal. Então, daqui para diante, todo mundo vai achar que a corte britânica era esse arco-íris. Exato. Então, Porque isso é indiano, a próxima parece que vai ser oriental, né? Aí tem o negro, e aí tem isso. E não era nada disso. Né? Esse é que é o perigo. As pessoas estão perdendo totalmente a referência. Então, esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Aquele negócio... Porque, por exemplo, eu lembro que quando eu tive que ler O Alto da Compadecida para fazer um vestibular, no vestibular eles colocavam perguntas assim que eram pegadinhas. Porque no filme tem personagens que não tem no livro. A Rosinha, por exemplo. Não tem no livro. E o vestibular pegou. Porque a Rosinha é da porca. Né? De outro... Gente, sou a Suna. Para, vamos... olha. Ai, gente, você tem que vir aqui, vem aqui dar oi. No próximo episódio, Guilherme vai sentar aqui. Gente, assim, sou a Suna, né? Se você tá triste na vida, você acha um vídeo de uma entrevista do Suassuna. Maravilhoso, ele é incrível. né? Faz uma Ao redor do buraco tudo é beira. Ao redor do buraco tudo é beira. Quando eu fui ler A Pedra do Reino, gente, com dificuldade. Gente, era muito maravilhoso. Mas era incrível. Assim, incrível. Quando a gente veio pra cá, a gente veio falando do episódio de novela que a gente gravou, que a gente vai gravar a segunda parte, né? Vamos te convidar pra você que fazer a segunda parte. E aí a gente viu que um personagem da novela hoje em dia é o Matheus Nattergali, que a gente estava falando que ele não encaixa nesse personagem que botaram ele. Porque Poliana é um sujeito que acha que tudo na vida é cor-de-rosa. Ele não vê maldade em ninguém. Aranha não... E até botou ela fofinha. Não. E aí botaram o Matheus Nattergali, que é
João Chicó, Grilo. É João Grilo? ou É Chicó? Chicó ou João Grilo? Chicó. João João Grilo. Grilo, Chicó é o E Celso. João Grilo, menina, ele era tudo menos, né? Olha só, e aí a gente falando, ele não encaixa nesse personagem, mas ele já zerou a vida, ele virou a cara de um personagem de É. Ele Suassuna. Exato. tem esse personagem forte e aquele do Hilda Furacão. Ah, que era o navalha, não era? Alguma coisa navalha? Gente, então, Como que você vai... Maravilhoso. Não, é um ator maravilhoso, tá, Sim. Matheus? Não estamos falando mal de você. Você é lindo, forma maravilhoso, merece todos os fãs- prêmios teatrais. fãs, Mas o problema é que não combina. Com a descrição do personagem. Não orna, é a Aham. palavra que a gente É, gosta de falar. mas não porque orna. ficou marcado, porque o personagem era muito bom e foi Uhum. muito bem interpretado Sim. numa produção muito bacana, né? E E eu tô com medo de ver o segundo. é, Pra não estragar eu já o falei que primeiro. não vou ver. O povo lá de casa tentou ver, não. É, Eu não pra quis ver não também, não, estragar. é. Guel Arraes, maravilhoso, aquele núcleo de comédia que ele tinha É. até na Rede É Globo, assim, eu acho mas que assim, não. é que nem a própria novela Vale Tudo. É um momento, um texto, um Sim, aí ator, tudo- é uma perfect storm. Exato. Que é aquilo, pá, absoluto. Não precisa repetir, não. Tá bom. Tá É. ótimo, tá perfeito. Exato. É igual tem aquela série também que fizeram, que é recente, que é da Globo também, que se chama Os Outros, que passa aqui na Barra da Tijuca. Eu nunca Essa série é vi. maravilhosa, a primeira temporada. É realmente assim, claro, né? Eu É vou uma ver. versão estereotipada do barrense. É, Mas assim, é realmente, assim, tudo que acontece aqui na Barra da Tijuca tá ali. é. Aí o negócio fez tanto sucesso que fizeram uma segunda temporada. Mas assim, não tinha necessidade. Não tem. Porque o negócio já tava fechado. Acabou, a não história era tem. aquela, não tinha mais o que contar. É, Aí empurrou, sabe? Aí já, é. na segunda... Essa segunda coisa de temporada, ficar esticando o chiclete para poder, porque deu sucesso e deu dinheiro, Dinheiro, né? A gente sempre se questiona, inclusive na nossa primeira temporada que a gente fala basicamente de livro, a gente fala mal até da Rowling, desculpa aí, tá? Porque, não, a gente ama Harry Potter, mas será que havia necessidade de continuar com de os não tem. fazer animais? os animais fantásticos. Ai, é. olha, desculpa, porque ali. Aí a própria Rowling começou a se enrolar. E hoje em dia ela tá no olho do furacão por causa de toda essa briga W. Porque ela tem razão. Não tô falando que ela tem razão. Não, Não, mas é melhor tem. nem entrar nesse Mas assunto. primeiro ela reganhou quando ela mudou lá a coisa daquele personagem da Barba Branca. Não, aí pra mim tudo escreveu. começou ali. E aí escreveu a peça, e a peça assim, como? E nem foi ela, foram dois autores. né? Mas ela como? autoriza. Ela autorizou. O problema barra, né? Porque o contrato dela é muito bem amarrado. Inclusive, a Rowling, ela é o sonho de consumo de todo mundo que escreve livro. Sim. Porque todo mundo que escreve um livro gostaria de ver o seu livro na tela, ou na telinha, Sim, ou na todo telona. mundo Não, quer ver e ganhar vivendo vida. daquilo, né? Exato. E a gente gostaria de ter o tipo de contrato que ela consegue assinar. Porque ela consegue ter a palavra final em muitas coisas. Tem controle da obra. né? Entendeu? Então, quando foi feita aquela peça em que a Hermione não tem só o cabelo, como é que você fala? De casinha? Cabelo casinha. Assim. E aí, antes que briguem, a Moira tem lugar de fala, porque o cabelo dela é de casinha, ela mesma diz. Ela faz escova. Ela mudou a cor da Hermione. Na peça, Mas né? olha só, mudou, tá? Isso não tem no livro. Mas eu também acho que encaixa. Sim. Encaixa. Aí a gente vai ter que entrar na coisa do Snape, que Como peça. O problema é diferente. Por quê? Hermione, ela é um personagem também muito rico. Uhum. E ela é, tipo assim, a linha guia que leva aqueles dois patetas, né? Porque um é movido pela emoção, né? pelo ranço de um passado que ele não sabe Um que ele ariano viveu. e um taurino. Um taurino não, pisciano. E o outro... Ah, fala isso não. Ai, gente, por que acabam com os nossos? Os piscianos estão sempre na berlinda, Sempre em outro no mundo planeta. da lua. Não sei, ai, gente, não gosto, não gosto. Então, eu acho que ela vem, assim, de uma classe média operária, trabalhadora, né? Uhum, Inglesa. Então, acho que se eles fossem negros, ou ela Isso, fosse exato, mulato, tá tudo certo. Porque ele já vem seria outsiders, né? Já vem de uma Isso. família E outsider. ela na escola, A família trouxa, né? ela é trouxa. Então, eu acho que encaixaria, tá? O problema é assim, que agora, na série, quando veio esse negócio, que o
canal, vai fazer uma série, cada temporada é um ano, é um livro, quero pra já, né? Aí começa o casting, já vem com esse negócio do Snape ser negro. Deixa eu te falar, o Snape não pode ser negro, tá? Por quê? O Snape um spoiler horroroso. Não, sim, é porque ele faz parte, né, do sangue puro, e o sangue puro era até uma crítica, eu não sei se ela fez com esse tom, né? Ele não é sangue puro, ele é half-blood, ele é o half-blood prince. Então, mas não era o Ele pai é do dele, mal, ele é do Sim. mal. E ele sofre um bullying horroroso. Ele é quem ele é. É verdade. Porque a infância e a adolescência verdade. dele foi moedor de carne. É. Além de ter a descrição de que ele era Branca de Neve, pele alva como a Cabelo- neve, cabelo preta como a noite. É. E Cabelo oleoso. oleoso, esse que é o ponto. E aí, não vai como combinar. Greg, que vai botar, então, essa pessoa negra sofrendo esse bullying horroroso? Mas aí eu acho que a gente entra num outro ponto, que é o de que as pessoas não leem mais. Então você faz as coisas pra TV do jeito que você quer, porque as pessoas não leem mais. E, na verdade, vai recontar essa história. Porque vai as pessoas ser não vão ter outro. interesse de ler. Vai É ser igual o outro Game of Harry Thrones. Potter. Eu tenho a teoria Uhum. de que o Martin, George Forever Martin, É. ele não vai escrever mais Não porque vai. ele sabe que as pessoas estão muito mais interessadas e ele ganha muito mais dinheiro É. com a TV. Com E mistério. ele já sabe que... E sabe que vai ser detonado também se as Exato. pessoas não gostarem do Porque outro. Apesar que eu já Ele ouvi também dizer... fazia parte. Ele aprovava, ele dava a Exato, linha é. geral e ele aprovava Mas chegou o no ponto roteiro. lá que ele Mas largou pra Deus. Né? eu já ouvi dizer que ele tem o livro pronto. Eu também já Ele não escutei. solta porque ele não quer. Provavelmente só vai sair depois que ele Depois que ele morrer. morreu, também acho. Entendeu? Porque aí pelo menos a família continua ganhando lá os royalties. Mas assim, nesse ponto eu nem me meto porque eu não vi, eu, né? eu abandonei Não, a mas série eu- porque eu não aguentei. Assim, Mas o Harry tanto de Potter, ele violência, tem, não ele aguento. tem assim um apelo muito Mas grande, quando né? começou a sair esse papo, eu falei, gente, estão fazendo realmente. E assim, é fazendo pra uma nova geração, Sim. né? Pra poder agradar uma nova geração. Então, Sim. realmente não é pra quem lê o livro. Não é pra quem Não. gosta de Você coisa. sabe que eu gosto muito de Harry Potter. Até porque quando eu peguei, já tava no fim, já tava lançando os Ah, últimos. tá. Ah, eu peguei Eu no início. eu peguei no início também, Que é assim, anos olha. 90, né, Harry Potter? Foi assim. Não, foi 2000. Não é 99? o Chegou, primeiro? Não, chegou 2000. aqui nos anos 2000. Ah, 2001, talvez. 2000, 2001. Porque aí foi pro cinema, porque eu lembro Não, mas que... foi pro cinema quando já tava no 3 ou É. 4. Porque foi assim, É, eu que me li, acho que lembro... 2004, sim. É. O Prisioneiro de Azkaban que foi pro cinema. Foi, Ah, e já olha aí. tava, né? Então Uhum. já era o 3, que é Uhum. o meu favorito. É, o o meu 3. também. Ah, muito bonitinho. Ah, mas também, né? Aí- Claro. Então, aí eu me lembro que saiu uma reportagem na Veja dizendo o livro que tá parando o mundo. Eu falei, vou comprar só pra falar mal. Ah, Era recém-casada, aí a gente saiu com uns amigos, assim, aquele coisa de sair de casal, É. recém-casado, não sei o que. Na livraria, vou entrar, para de comprar livro. Não, só mais um. Aí entrei, ficava uma pilha na porta da livraria, comprei, saí com a sacolinha. Vou falar mal, né? Dia seguinte eu abri o livro, não parei. Fui até o final, porque aquilo é um negócio... Quem com 11 anos não quer se descobrir com poderes mágicos para Sim. se vingar? Se vingar É. de todo mundo é, para fazer coisas para prova estar pronta. Claro, todo mundo quer isso. sim. E aí, imediatamente, eu comprei o 2 e já fui lendo direto. Pra mim, foi um negócio, assim, viciante, porque é um livro muito legal de ler. Um universo muito legal. Eu já tentei fazer o meu filho ler várias vezes, ele não se interessa, ele tem 15 anos. Nunca se interessou, nem Então, pelos mas eu acho que- livros. Acho que já é outra cabeça, já é Já outra é outra geração. cabeça. Eu lembro que o que me interessou de ler, porque como eu vim de família evangélica, eu nem sabia disso, né? E eu estudava numa escola presbiteriana. Aí colocaram no mural sugestões de leituras, né? E tinha a capinha do primeiro. Só que durou uma semana. Depois subiram aí ficou só o espacinho vazio lá. Eu ia até falar assim, Que é feitiçaria, sugestão né? do que não ler. Eu É. já ia achar que era leitura proibida. Aí quando tirou a capinha, eu falei, aí É tem. Aí é Opa, bom. se É liga. esse. Aí eu fui ler, eu tinha uma amiga que já lia, e ela lia em inglês, né? Uhum. Aí eu fiquei louco também, foi igual você, assim, li. Eu achei assim, viciante, um Muito negócio bacana de ler. Uhum. Não é assim, de você virar, só penso em Harry Potter. Eu conheço um monte de gente que só pensa em Harry Potter desde sim, que leu. sim. Eu Mas também. não, eu acho que é uma leitura prazerosa. A gente até Sim. já falou de ler no nosso canal uma leitura E é um universo coletiva muito rico, dele. né? Muita coisa. Porque é bacana.
bacana, cara. Eu tava falando com a Vânia, a gente já foi nos parques lá, e quando você entra lá, você vira criança de novo, você quer aquelas coisas todas, fazer magia, não sei o quê, e tomar aquela cerveja de um É uma negócio pegada, né? doce. Eu gosto de doce, mas é um negócio doce. Nossa. Mas você quer fazer parte daquele negócio, porque é um universo, é uma ilusão, uma magia. E isso, Greg, é o que a gente sempre fala, né, no nosso canal, que é o principal do livro, é a diferença de você ler e você ver um filme. Quando você lê, você constrói aquele universo Sim, na sua cabeça. O Exato. gosto da cerveja amanteigada, aqueles feijões de todos os sabores, você cria isso na sua cabeça. Quando você vê um filme, é a visão de alguém. Já tá mastigado. Exato. Sabe? Você não parte, você é um espectador, você não é um participante, você não é um aluno naquela escola, você não tá usando anágua com Lizzie Bennet em Orgulho e Preconceito, você tá... Isso aí é interessante a gente trazer, porque quando você lê o livro antes de você ver o filme e você tem todo esse universo na sua cabeça, você pode até achar o livro interessante, o filme interessante, mas você sempre vai ter um senão. Não, ó, na minha cabeça não foi assim. Eu não imaginava assim. Não foi bem assim. Então, voltando ao Harry Potter, porque ele ilustra bem isso, eu acho que tanto o diretor, o produtor e a própria Rowling, eles tiveram a preocupação de botar atores parecido com o que ela botou dentro do livro. Que, pra mim, já deu um nó quando eu li Crepúsculo. Porque isso que aconteceu com ela, de ouvir, de ver o livro na revista, eu vi no segundo caderno do Globo. Página inteira, que já estava o cartaz, porque o filme já estava em produção, não sei o que. Eu falei, que raio de livro é esse que eu nunca ouvi falar? Vou comprar essa jossa. Mesma coisa, livro de vampiro. Pra mim foi a Amazon. Amazon que sugeriu, né? Foi porque eu comprei o último Harry Potter na pré-venda. E chegou na minha casa no mesmo dia que chegou na casa de todo mundo no mundo. Caramba. Maravilhoso. Isso. Amazon. Nunca falei mal. Vemos todos os meus livros lá. A gente só fala mal. Aí, quando acabou... Aí ele me deu uma semana, pra dizer como a Amazon é boazinha, me deu uma semana, imagina, eu li em 2, 3 dias, né? Dizendo, se você gostou de Harry Potter e tá na fossa, tenta esses aqui. Aí tinha lá, Twilight. Ai, que nomezinho, vou lá. Os títulos são maravilhosos. Tu vai lá, ai, que capinha E as capas, né? As capas também. Vampiro, quero, Vocês acham comprei. que esse livro foi o último romance contemporâneo? Grande romance contemporâneo? Não. Porque depois eu vou entrar num tema que vocês vão amar, numa autora que vocês adoram. Vamos, porque não depois... me venha com a fanfic de Twilight. Não. Isso. Então, eu acho que isso aí uma colega, tu vai gostar do que a gente vai falar. Deixa eu te falar, Twilight, amo. 1, 2, 3. Não, o 4 não serve nem pra usar no A história é interessante. Voltando, deixa eu vampiro, terminar. Gente, deixa eu terminar meu raciocínio. Vampiro, né? Vampiro. Foi. A história é interessante. A autora, que também é formada em literatura, ela se preocupou de, apesar de colocar uma personagem chata do cacete, muito songamonga, mas era uma menina com uma certa cultura. No livro ela também é gostava de ler. Sim. Porque os livros são aquele negócio que a gente estava conversando. O Twilight, ele é escrito na primeira pessoa. Que Nunca foi um choque. Muda pra mim também, mas é uma bobagem nossa. Porque a Agatha Christie escreve na primeira pessoa. E as Brontë escrevem na primeira. Com conteúdo. Bom, então vamos lá. E aí... Pra mim também, tô falando bobagem nossa, porque... a menina lia outros livros. Então, você estava lendo um romancezinho de adolescente, mas ela indicava outras leituras, né, inclusive, melhores. Cada livro dessa série é inspirado em um romance famoso. Num clássico. Orgulho e Preconceito é o primeiro. Você vê que já tá no sangue. Por isso que eu gostei tanto de Twilight. Exato. O 3, que é o meu favorito, sim. Que é Morro dos Ventos Uivantes. Que é o Eclipse. Eclipse é o terceiro. Porque Lua Nova é o depois segundo, Eclipse e o Amanhecer. Então, aí a gente adentra a essa possibilidade do leque, que é a mesma coisa que acontece no Mansfield Park, porque apesar de ser... Mansfield Park não, é a Abadia.
A Abadia, Abadia. segue o Udolfo, né? Mistérios de Exatamente, Udolfo. a Abadia Ah. da Jane Austen, que ela Certo. indica outras leituras da Que- época que que a era- Jane leu. Que Ah. era da Anne Radcliffe que assinava. Ah, tá. E ela Exato. cita isso Ela dentro cita. da obra dela, mas a obra dela ela não quer Que assinar. são obras meio góticas, né? Na Meio- verdade, ela tá tirando sarro. É, né? exato. Mas assim, pelo menos indique. E aí você começa a abrir o leque. Eu conheço muita gente que Entendeu? pegou o Mistérios de Udolfo por Sim, causa de Abadia. com certeza. Assim como os livros indicados pela Stephanie Meyer, né? Uhum. Nessa Uhum. série do Crepúsculo. Tem A muita gente, gente que nossa, pega. que interessante Ah. esse livro, aquele livro. E a pessoa vai tentar aumentar. Agora, quem ficou muito aficionado só na história da Bella, presa na cabeça da Bella, que, desculpa, gente, era uma retardada. Mas a Ah, cabeça deve- do Edward é muito pior. Não, quando a gente foi ler aquele livro foi uma decepção. que decepção. Nossa, É eu um- tem um comprei. livro que é a versão dele. A ele na versão meu dele, Deus, nossa, mas ele é não lembro. pirante, ele É, parece que tá, tomou todas as Senhora. drogas, fez Ah, assim mas um é um coquetel. burguesinho safado, né? Não, ele é um sofredor. Menino, Nossa. como sofre, E aquela meu coisa de que eu não Deus. posso comer, É. porque eu não posso morder, porque... Ai, Ah, cara, mas você pode. respira, já Então, mas então, esse, pra mim, por isso que eu tô dizendo que ele foi o último romance. Porque depois veio, né, aquela bomba dos 50 tons de Meu Mudou Deus o do céu. mundo, né? tá? Mudou É o a mundo. trilogia preferida da Moira. Ela Mentira. ama. Nossa. Eu li na diagonal. Na diagonal. Porque sabe o que é ler na Sim. diagonal, né? Porque o negócio é tão insuportável que vai lendo uma palavra em cada frase, É. assim, tu chegar no final da página e vai Eu não consegui passando. ler. E eu ia Achei lendo aquilo na Eu lia. cama, no e-book. Achei muito ruim. Meu marido dizia, larga, não posso, todo mundo quer que eu leia. Não, e a autora, parece que ela não estava com muita... Não, Muita negócio. Eu acho que ela era boa mesmo. Você bem Não, honesto. olha Não, só, não, não. tem uma história, tá? Eu tenho até que falar que eu li a fanfic, eu não li a versão editada. Twilight marcou época, É, porque o Porque- 50 Tons de Cinza é uma é. fanfic do porque Twilight. veio o Harry Potter, que eu acho que acordou o amor pela leitura no mundo todo, Uhum. tem que ser dito isso. Sim. Crianças e adultos e adolescentes e todo mundo. E aí veio que é uma coisa assim de aventura. E aí veio uma coisa para meninas, para mulheres, Uhum. que é Twilight. Sim, então, pois é, porque eu lembro que dos anos 80, 90 até esse momento aí, tinha aqueles livros de banca, né? Pra, Uhum. pra mulheres. Sabrina, Isso. Bianca, É. Júlia. E tinha também aquela. A Nora Roberts, né? Que Nora também fez muito Roberts, sucesso e tal. Uhum. Mas não tinha. Mas pelo menos aqui no Brasil não teve esse boom todo que Não, teve o não Twilight, depois teve o 50 ma- Tons de Cinza. Então, o Twilight foi um grande divisor de chamariz águas. de mulheres. Foi, Uhum. né? Você vê que mundial. Sim. E por causa disso, começou na internet uma enxurrada de comunidades reimaginando ou completando a história. São Sim. as chamadas fanfics. Sim. Essa comunidade tinha uma determinada. Eu sei porque eu fazia parte, lia muita coisa. Tinha uma determinado lado que era hot. Porque Uhum. há uma tensão sexual muito grande ali que eu acho que aí essa James fez primorosamente, que é o vampiro que não pode sugar sangue para o homem viciado em sexo. Isso é perfeito isso. Claro que não é novidade. Porque a Bryce já tinha feito isso maravilhosamente Sim. antes 500 vezes. O próprio então, Drácula é isso. Sim. Mas essa tradução dela, pra mim, é majestosa. Uhum. O problema é que o livro é ruim. Não, é ruim e tem uma outra questão, porque eu acho que assim, É por um exemplo, livro no abusivo. Crepúsculo e no do Bram Stoker, né? Uhum. Ele fica nessa luta, né? De Uhum. não posso, e o outro vai, né? Quando consegue, morre, né? O Drácula. Uhum. Quando consegue, ele morre. Nesse, não. Quando tem uma ereção, Nesse ele morre. compra. Não, Não, no quando final. ele No final, quando ele consegue chupar o sangue da mulher, ele morre. Né? Falou, eu Não, fiquei assim, mas- tomou Viagra.
A gente tá falando de vampiro, ué? Sangue batizado. Sangue azul. Ai, Não, pronto, eu tô falando de para. vampiro. Vamos lá, voltando, É. falando Aí sério. o outro, pra satisfazer os seus desejos carnais de ser Carnais. humano, ele compra a Compra. mulher. E vou te falar que diz assim, ai, o que acontece entre quatro paredes? O problema dele não é entre quatro paredes naquele quarto vermelho. O Vermelho. problema não é isso. O problema é que ele massacra aquela garota pateta. Fora dali. É um massacre atrás do outro. Como é que as É. pessoas não consigam Relacionamento gostar muito daquilo? abusivo. Ele Muita chega coisa. a levar. A última coisa que eu prestei atenção, que eu fiquei muito chocada, ele leva a garota pra cortar cabelo Do na jeito que ele- amante dele. É. Ah, é verdade. Sem É um controle muito grande Exato, que ele tem é. sobre ela. É assim, é um Jane Eyre levado pro esgoto, né? Porque Jane Eyre também eu amo. Tô até relendo, por isso que eu tô falando. Mas, né? Ele faz muito abuso psicológico com ela. Sim. E as pessoas, eu queria um daquele pra mim. Exato. Então, pois é. Meu Deus, é por quê? Porque ele é rico, então se É. ele é rico, ele pode te É, massacrar. Exato. E aí é que tá o grande pulo da jogada. A gente teve um divisor de águas que foi Harry Potter. A gente teve Twilight. E o Twilight fez realmente um fork in the road. Teve gente que foi para os Sim. 50 tons de cinza. Abriu uma E encruzilhada. teve gente que foi para os Jogos Vorazes. A Jogos distopia. Vorazes é um livro para quem não foi mulherzinha, sabe? Ah, Para quem sim. e Jogos Vorazes, então aí Sim. É, porque aí Mas- depois dos 50 Tons de Cinza, né? Aí Hum. veio a melhor amiga de vocês, né? Queridíssima qual Colin dela? Hoover. Colin Hoover. Que é uma Colin coisa que, Hoover. assim, de todas as pessoas Ah, falarem, eu mas falei, gente, eu vou ter que ela- ler isso. Aí quando eu fui ler, eu falei, pelo amor de Deus, por que você romantiza um negócio desse? Não. E o povo acha Tá. bonito. Mas acha... eu vou te falar que o grosso, se você pegar os mais vendidos, e-books mais vendidos no Brasil hoje na Amazon, que é a maior plataforma, 95% vai ser vendida para o sheik grego mafioso. Os títulos que a Moira cria são Ah. maravilhosos. Sequestrada É. pelo americano mafioso texano. Não sei. É. É tudo assim, vendida, sequestrada, doada, grávida de um homem que não te quer. Meu Deus! Mas vocês têm algum feedback sobre isso? Porque É o vocês já que estão nesse vende. meio. É o Mas que por que vende. as pessoas estão tão interessadas nisso? Então, é uma discussão. Ixi, isso É aí uma discussão. é uma discussão bem grande, porque a mesma feminista que faz textão nas redes sociais do que a gente deve, pode, não pode, isso e aquilo, meu Vote corpo, no fulano, vote meu no fulano. corpo, minhas regras, no escurinho do cinema no quarto, compra esse tipo de livro, de e-book, qualquer coisa. Inclusive, teve até um levante dentro do meio literário, de uns anos para cá, com relação à capa. Porque as capas em que aparecem os tanquinhos, os caras sem camisa, Verdade. fazem muito sucesso. Uhum. Inclusive até em romance de época, porque é meio que uma Sim. quebra de tabu, É. né? Sim. Numa época que o cara É o usava body stripper, é, né? todo É. engravatado e de repente aquele duque, aquele conde, não sei o que, tá mostrando o tanquinho. Legal. Mas as mulheres, para não irem contra os seus discursos que elas fazem nas redes ou pessoalmente, elas têm que fingir que não leem esse tipo de livro. Uhum. Então, as capas tiveram que ser mudadas. Aí virou a capa bonitinha. Porque de bonequinho. começou com capas de desenhozinho, que eu acho assim, algumas são É bonitinhas. quase infantilizado. Exatamente, porque escondem o conteúdo, às vezes, pesado, com gatilhos sérios. Aham. E as capas discretas, que são aquelas que é mais ou menos os 50 tons já tem, que é aquela capa de um objeto. Sim, que era uma gravata. Exatamente, que você mais ou menos entende o que fala ali. Sim. Só que são coisas pesadas demais, que aí começou a ter a necessidade, que foi uma outra coisa que é quase que uma obrigatoriedade agora, de ter uma lista de gatilhos. Porque esse livro fala isso, fala isso, fala isso. E quando você vai ver a lista de gatilhos, Greg, É uma bibliografia. você precisa sair dali direto pro divã do analista. A gente fez, né, um vídeo para os nossos assinantes de uma coisa chocante. É um livro chocante
sei se a gente pode falar, será? Pode, eu acho que É, pode. o porque sujeito é um romance, tá? A coisa mais linda, o amor puro, completo da vida. O sujeito se apaixona pela filha do amigo. Tá. Quando a menina tinha 4 anos. 3. Ah, tá. 3 anos. Ele Uhum. fala que ele começou a sentir desejo por ela quando ela tinha 3 anos. Não, mas ele se segurou. Ele só agiu quando ela fez 18. Quando ela fez 18. Aí pode. Porque, Como assim inclusive, pode? na sinopse, ele fala assim, ela mal tem maioridade. Ou seja, ela ainda Se estava você no vê os 17. trechos, quando Entendeu? a menina usava fantasia e ele via a menina se trocar. Gente, olha só. Pois é. Aí deu confusão, a mulher foi Nossa, expulsa da plataforma. A tá dando polícia uma bateu confusão. na casa dela, porque isso foi na Austrália, né? Se eu não me Uhum. engano. E descobriram um monte de material no computador dela, que provavelmente era pesquisa. E o pior, ela tem filhas pequenas. E ela dedica esse livro às filhas Que pequenas. isso? É uma coisa, é uma insanidade. E É. aí, o que a gente. Quando a gente começa, a gente tem um tema, a gente pesquisa. Quando a gente não pesquisa, a gente chama de orelhada, né? Aí, na conversa, a gente vai desenvolvendo, né? Até a nossa opinião. A gente dá a nossa opinião. Uhum. A conclusão que a gente chegou é que a pessoa que começa escrevendo uma cópia de 50 tons de cinza e as pessoas gostam e dá dinheiro, Ela perde o controle. é escrito na primeira pessoa, Uhum. no presente. Eu sinto, eu vejo, ele me belisca, tá? Fez sucesso. Então, na próxima eu vou colocar algema. Na próxima eu vou colocar vela acesa. Na próxima, chega nisso. Uhum. Entende? É. Primeiro porque vira um desafio. Acho que tem um estudo que chama isso, né? Janela de Overton, uma coisa assim, que É. você vai abrindo pequenos absurdos, né? Porque primeiro vira um desafio de você querer surpreender o seu leitor, né? Com Uhum. alguma coisa nova. E Sim. segundo, que aí é uma coisa que a gente já conversa, é que entra o próprio vício do autor. Porque aí você vai me desculpar, aquilo ali vicia. Da mesma forma que uma sim. pessoa fica viciada Sim. em assistir pornografia. Sim, sim. Então, o autor que está ali totalmente envolvido naquela cena, escrita na primeira pessoa, ele sente prazer, Sim. né? Então, ele também quer usar. Uhum. É. E aí ele começa a entrar na literatura tabu. E tem olha, umas coisas Perversas. perversas. Indescritíveis. Então, voltando aí à autora que você citou, que é essa autora toda da confusão do filme, fica do lado de um, não fica do lado do outro, deleta Instagram, volta do Instagram, e faz um vídeo parecendo bêbada, botando Pepsi para ser congelada, e uma coisa meio doida. Coitada, ela não tá bem, não. Você fazer um relacionamento abusivo como uma coisa normal e uma coisa romântica é fichinha, É normal. entendeu? E você vê que a maior parte da obra dela é pautada nisso. Pautada nisso. Na hora que aconteceu, ela não soube identificar. Ou ela estava presa por algum contrato, alguma promessa de contrato que ela teve que ficar do lado do abusador. Uhum. Que esse fofoca Blake Baldoni, que independente da onde a verdade tá, a gente sabe que a primeira história contada foi totalmente mentirosa. Uhum. Eu acredito que tem um meio termo nisso, Sim. né? Porque não vamos achar aqui que o homem é santo também. Uhum. Mas que ela, antes de saber a verdade, ela tomou um lado. E aí, conforme a verdade vai aparecendo... E tem uns outros filmes, livros delas que vão virar filmes. Já estão sendo gravados. produção. Com Anne Hathaway, né? Também. Isso, é o Verity, né? Verity. E você, Moira, você escreve romances também. E como é que é você consegue ter um feedback do seu público? Sim. De saber idade, essas coisas? Né? Sim, tenho. O que gosta? Eu escrevo por causa de Jane Austen, por causa de Orgulho e Preconceito, por causa dessa coisa de não me satisfazer com o final do filme e querer, do livro, e querer pensar aí como é que é o depois, como é que eles fizeram, e se fosse aqui no Brasil, e se fosse não sei o quê, e se, né? Coisa de fã, E por causa dela, eu fui criando um estilo
de escrever, eu acho que muito inspirado nela, que eu raramente escrevo na primeira pessoa. Eu escrevo sempre na terceira pessoa, aquele narrador onisciente, onipresente. Tenho até que melhorar na escrita na primeira pessoa, mas... E eu tenho várias obras que são em cima de Orgulho e Preconceito, reescrevendo, repensando e continuando. Eu estou, inclusive, lançando um novo, que é uma continuação para comemorar os 250 anos de nascimento da Jane Austen, que é esse ano. A gente tem várias coisas planejadas, tomara que tudo saia do papel. Mas é uma coisa assim bonitinha para quem é fã e quem gosta de... Quem quer mais, sabe? Um pouquinho a mais. Sim. Então, o que eu escrevo é muito inspirado nela, como eu falei, é uma crônica da nossa vida atual. Sempre romance, sempre com final feliz, mas sempre com uma visão crítica, assim. Você não precisa aceitar tudo, tudo que te enfia um goela abaixo. Você pode pensar, será que sim? Será que não é? Então, uma coisa que eu gosto muito, muito de escrever é romance de época. Eu tenho 2 séries. Uma chama... Os seus livros, quem consome mais são jovens? São pessoas Não, né? acima dos não 30? Mais porque eu faixa acho que etária. a idade, o leitor brasileiro, eu acho que Ele é são tardio, né? mulheres a partir dos 25. Dos 25 aos 60, 70 às vezes, mas especificamente em Jane Austen, em obras do universo Jane Austen, aí são mais velhas. Aí eu acho que tem um gap, sabe? São as pessoas de 20 até 30 e depois um gap de 60. Você já escreveu um livro com algum personagem da Jane Austen? Acho que já, não já? Nossa! É mais de um? Posso mostrar? Vamos pode, lá. claro. Vamos lá. É bem interessante, assim, os livros que ela escreve, porque... Esse é o meu preferido. Que legal. Esse é uma recontagem 3x3. Só que a Lizzie é carioca e ele é inglês. O Darcy é inglês. Que legal. Esse aqui... 90 dias pra casar. É muito fofo. São 9 vidas que a personagem vive, revivendo Orgulho e Preconceito 9 vezes diferentes. No passado, no presente. Esse é um livro fumado. Mas ele tem um que eu chamo de porquê. fumado. Tem um motivo. É a Moira Zona Sul, né? Exato. Burguesinha da Zona Sul. Eu posso No contar. fim de semana, usando coisas que não deveria. Quando... Não foi nem. Foi um escapismo. Tá. Porque quando meu pai faleceu, eu fiquei muito, muito mal. Já fiquei chorando. E aí, aonde que eu ia achar consolo? Meu filho era pequeno, eu vou achar consolo em Jane Austen. Então eu comecei a escrever. Ai, que legal. Só escrever. Isso aí. E ela começou a escrever até, acho que em inglês, né? Foi. Ela começou a escrever em inglês, que então legal. quando a gente se conheceu, eu li, acho que 1 ou 2 romances dela, e a gente começou, não, Moira, você tem que traduzir isso, você tem que trazer isso pro Brasil, e não sei o que lá, e será que tem público, não sei o que. Ela demorou um pouquinho, né? Mas quando ela lançou esse 45, nossa, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, o Mr. Darcy que eu quero na minha vida, né? E esse aqui é um projeto nosso. Nossa. Meu, e foi o primeiro projeto que a gente trabalhou junto, né? Depois a Vânia passou a revisar e aconselhar e fazer copy desk dos Isso meus é o livros. Querida e tal. Jane Austen, Esse também é uma homenagem de um aniversário dela de Orgulho e Preconceito. De morte. Foi o aniversário de morte Aniversário dela. de morte. E a gente estava comemorando em um livro. Acho que foi 200 anos. A gente tem, então, são fanfics e contos Baseados. de vários atores e estudos sobre ela, montados nesse conjunto. É um livro muito fofo, né? Ele sempre tá na Bienal, então na Bienal do Rio você pode procurar a editora Bess, que ele vai estar lá. E agora, como ele já tem um tempinho, ele é bem baratinho. Deve ser tipo assim, R$8. São 10 pessoas escrevendo, 8 escrevendo esses contos, né? Escolheram lá Orgulho, Preconceito, Persuasão, não sei o quê. Por isso tem uma organizadora. Exato, Ah, exato. tá. E
E tem 2 artigos, um falando da moda da época de Jane Austen e outro falando dos hábitos à mesa da época de Jane Austen. Que legal. Né? Que é dela. Que é meu. Ah, que é meu. Eu tenho um conto, ela tem um estudo. Que legal. Então, aí, na época, a editora que eu trabalhava deu uma confusão com outra editora, não sei o quê. Foi muito legal. Esse negócio caiu no meu colo. Foi uma treta maravilhosa, né? E aí, esse projeto caiu no meu colo. Eu falei, eu vou ajudar. E aí, a editora que eu trabalhava topou. E aí, eu comecei a ler todos os contos e eu vi uma cronologia, né? Uhum. Eu que arrumei tudo, na verdade, né? E botei assim, o dela acabou ficando por último, né? Porque o dela tem um quê de Austerland, né? São fãs que vão passar um final de semana no Vale do Café. Exato. Numa fazenda lá para viver uma experiência. Só que ela é superior, porque ela já leu todos os livros e as pessoas só assistem os filmes. Burguesinha. E ela cai na realidade, assim, que olha, fã é fã. Não importa se é de livro, do filme. Sim. Cada um tem o seu desenvolvimento. É bem legal porque tem o conto de época, né? Uhum. Porque a pessoa escreveu o que se sentia mais à vontade. E tem o conto contemporâneo. Então, você vê, tem uma, inclusive, que eu acho que é Persuasão, que ela escreveu, o cara é lutador de MMA, né? Falei, como assim? Capitão Wentworth, lutador de MMA? Ficou ótimo. Tudo, é uma graça. São, assim, coisas para quem é fã. Sim. Quem quer um pouquinho a mais, ou quem quer revisitar os amigos. Porque, né, pra mim, é o lugar, é a rede de segurança. É o Porto Seguro. Tá ruim, mergulha lá, que lá você vai... Sabe? Memória afetiva, né? E eu tenho a Juvenília, como a gente falou, que eu traduzi a Juvenília inteira, porque a gente só tinha no Brasil alguns contos. Essa é a Juvenília inteira. Tudo que ela deixou dos 11 aos 17 anos. São contos, tem uns contos que estão muito fumados. Não, muita coisa. Essa menina devia deixar a mãe de cabelo branco. Total. Eu acho. Então eu comecei a gostar daquela personagem do Miss Austen por isso, porque ela é muito intrometida em tudo, ela tem opinião sobre tudo. Miss Austen foi um negócio também. Quando eu comecei, eu falei, pra quem eu não sabe vou o que gostar. é uma série da BBC que não tem no Brasil, mas tem disponível no YouTube. Que já é comemorando os 250 anos de nascimento, né? E aí, quando eu comecei, eu falei, eu não vou gostar dessa Jane. Não, já começa pelo choque, porque, desculpa aí, tá, a atriz meu amor? Diferente, muito diferente. Não, ela é feia. Você achou? Não. Eu achei muito feinha. Ela é mouse, raquítica, esmirradinha, não mas sei eu acho que compõe Mas é perfeita! Mas exato, é uma ratinha perfeita. Perfeita! A gente se apaixona por ela. E já começa a imaginar... essa menina casa com a nossa teoria das coisas que a Jane com certeza mas contou. Não fala isso não, Vânia. Não vai estragar o podcast do Greg. Ela fica depressiva. Vamos falar sobre uma outra polêmica também. Vamos lá. Bem legal, né? Porque é claro que, obviamente, o mundo dos livros ele evoluiu também, né? Como na verdade, né? Com todo o restante. E a gente tem influenciadores também de livros, né? Que começou como os acho que era booktubers. E agora a gente tem os booktokers. Os booktubers eu até entendi, assim, porque o YouTube é uma plataforma que você consegue fazer um vídeo maior, consegue se aprofundar um pouco mais. No booktoker, eu tive um pouco de preconceito. E ainda mais quando eu comecei a ver a velocidade com que eles liam os livros. E livro grande, aquilo me assustava um pouco. Aí ficou parecendo, assim, a impressão que me dá, que a pessoa eles podem até gostar, assim, né, a maioria, eu não tô generalizando aqui, deve ter muita gente honesta que faz isso. Mas, assim, eu comecei a pensar que estão fazendo isso aí pra chamar a atenção de editora. Sim. E a Vânia me falou uma coisa que eu fiquei assustadíssimo, que as pessoas não leem prefácio. Não, prólogo. O prólogo, né? As pessoas não leem. O prefácio, então, nem deve ler mesmo. Sabe nem a diferença de um pro outro. Foi uma pesquisa feita lá nos Estados Unidos, não foi nem coisa aqui do Brasil, porque as autoras começaram a perceber que os leitores faziam perguntas da sua história lá, do livro que tinham lido, que estava respondida no prólogo, né? Porque... tem um porquê de ter o prólogo, né? Não é só uma introdução. De repente, já são pistas que o autor deixa
para explicar um determinado comportamento lá na Exato. frente. Exato. E aí, quando as autoras começaram a perguntar, vocês leram o meu prólogo? Não, era para ler. Era pra ler. Não, tá ali só pra enfeitar. Meu Deus. Você fica horas ali digitando o negócio para passar, porque É. você quer chegar logo no final. Então, essa coisa também da forma de leitura, como você está falando, é uma forma de leitura que não é leitura. Como ela fala, lê na diagonal, né? Uhum. Ou nem lê. Porque esse preconceito que a gente acaba tendo desse pessoal do TikTok acaba sendo real, primeiro porque você vê que a forma que eles fazem a resenha deles é muito genérica. Exato. É porque o tempo não dá. É típica de alguém que leu a sinopse, que leu algumas páginas do primeiro capítulo E o Wikipedia. e o final, para poder saber quem casou, quem morreu, quem engravidou, né? Alguma coisa assim. E aí fala, não, porque o final é impactante. Claro, você só leu isso, né? Você não entendeu como que o autor Imagina, levou. senhora, se você lê o início e lê o final. Não, Você vai achar que é um lixo, É né? exato, é. Não vai ter nada porque não Exato. desenvolve. Não. Exato. Então, isso acontece principalmente porque já tem alguns anos foi criado esse lance de parceria das editoras com blogueiros, né? Uhum. Eu já fui uma, né? De ser blogueira, de ter parceria. E você recebe o livro em Uhum. troca de fazer propaganda, Sim. né? Inclusive, editora Chão, muito obrigado pelos livros que você mandou. Estou ansioso para receber. Se quiser mandar para mim também, eu aceito. É, E aí... E ela fala, tá? eu a tenho resenha um dela é quadro grande. de resenha. é. Tem no Não, eu nosso também canal. leio e falo do livro todo. E aí, a princípio, aqueles que eram parceiros realmente liam. Mas aí começou o quê? Todas as editoras fazerem isso. Então, digamos que tivesse 9 editoras ou 10 editoras. Tinha blogueiro que tinha parceria com as 10. E aí você recebe caixa com, no mínimo, 3 livros. Sim. E são livros grandes, não é livro de 100 Exato. páginas, é um negócio de Me 400. explica essa E matemática. você tem prazo, porque se eles Exato, estão lançando o exato, livro, exato. eles precisam que você faça propaganda Exato. agora. Então, começou essa coisa de vamos pular. Vamos priorizar os que eu gosto mais, os outros eu vou fazendo marromeno. Quando foi criada essa outra plataforma do videozinho da dancinha, Uhum. né? Aí degringolou, aí é morro abaixo. Aí mesmo que ninguém lê. E eu tenho lugar de fala, porque eu já li livro indicado por esses TikTokers e quebrei a cara. É, porque sabe o que parece? Parece uma compra. Não tem um unboxing que você faz de maquiagem? É de coisa? Parece isso. uma Porque compra, o que, é um que unboxing de acontece? livro. Às vezes o próprio parado. autor, ele é esse TikToker que ele pega aquele melhor trecho e bota ali escrito Uhum. com Uhum. uma cena, ou ele tá dançando, ou uma cena qualquer. Nossa, que cena maravilhosa, vou comprar. É a única cena que presta no livro. Meu Deus. É, porque teve do até céu. uma polêmica um tempo dentro, já tem bastante tempo. Que foi com uma. Ela nem era booktalker, mas era uma influenciadora grande. E aí deram pra ela uma versão do Drácula. Drácula. Do Isso. Drácula. Nossa, E aí isso ela deu fez muito um mimimi. resumo Foi. do filme, não era? Foi, ela falou coisa que não tinha nada a no ver com livro, Gente. É assim. Mas a editora gostou e Ah, compartilhou, pois é, tá? Pois é, porque isso passa, você tem que devolver, né? O vídeo você devolve. Não, pra porque editora. deu polêmica. Se dá polêmica, Ah, vende. E tem Mas é que é mais. Darkside. Eu adoro tem vocês, mais. o Darkside, mas assim, o Nossa, trabalho que vocês os fazem livros da com os Darkside são influenciadores é bem lindos de ruimzinho. morrer. Inclusive, É. acabei de gravar um vídeo da Darkside, tá? A Darkside É. pode me mandar, tá? Porque por enquanto eu tô tendo que pagar. Não, a Nossa, versão aquele- do Alice são lindos. Nossa, são são lindos. muito A bonitos. gente, eu tenho, você também tem os venenos da Agatha Christie. Ah, Nossa, sim. maravilhoso. O Lady Killers também, Muito. muito legal. Olha só, o negócio é o seguinte, a gente não pode perder de vista que é um business. Sim, sim, sim. Ninguém é relógio que trabalha de graça. Sim, então, claro. o booktuber não trabalha de graça. Ele só trabalha em troca de livro quando ele está começando. Uhum. Porque depois que ele já ganha um determinado número de seguidores, ele não vai Ele quer trabalhar. a parte dele em dinheiro. Exato. É. Entendeu? Eu até uns dias atrás eu vi um que eu achei muito honesto. Que ele falou que ele tava fazendo um Apoia-se. É Apoia-se que chama? Acho que é, né? Uhum. Que é uma Fazendo um vaquinha, né? Isso, é. Porque ele não tava conseguindo manter a qualidade dos vídeos. Uhum. E aí ele queria muito que... Ele queria fazer... Porque ele falou assim, eu recebo muito livro e tal. E tem livro que eu não gosto, eu não quero falar de um livro que eu não gosto.
E até conversa com a editora, não sei o que. E ele falou que ele não tava conseguindo, porque hoje o YouTube, né? Vocês que são youtubers também, você sabe que a gente tem que ter uma frequência grande, que senão o canal morre. Exato. Se você não tiver essa frequência. Ele não cresce também. Né? E aí ele falou que pra ele era difícil, porque como que ele vai fazer um vídeo a cada 2 dias, sendo que ele não lê um livro a cada 2 dias? Né? Eu leio, desculpa aí, tá? Não, então, mas aí que tá, depende do livro, porque um livro de 700 páginas é muito difícil, né? Eu também leio, às vezes, 2 por semana, assim, 3. Quando exemplo, é esses quando de o história livro são muito empolga, grandes. porque não quer dizer nem que o livro é ruim, às vezes é ruim pra você. Exato. Não, e tem a Então, realidade encaixa também de com cada um. você. Sim. Exato. Você não pode largar tudo pra ler, né? Exato, imagina, você, por exemplo, tem filho, tem marido e tal. Como é que você vai. Exato. Ó, vou dar um tempo aqui, né? Se matem não aí. me chama. Às Vivam, vezes dá vontade de sobrevivam. fazer. Dá, Né? vontade dá. Mas Então, é difícil. essa situação de ser um business é que a gente não pode perder de vista, sabe? Por quê? Essa fofoca do Drácula, por exemplo, influenciou, mesmo pela polêmica, muita gente comprou. Porque comprou não quer dizer que leu. Exato. Aquelas exato. pessoas que estão na E eu acho muito livro da Bienal... Dark Side é pra gente que quer colecionar livro. porque são Porque eles são lindos. muito bonitos, exato. Verdade. Então, muita gente que tá na Bienal carregando mala de livro, não quer dizer que vai ler aquela mala claro de que não. livro. Claro que não. Vai encher a estante, vai fazer um monte de vídeo bacana, foto bacana com a estante cheia. Mas não leu aquilo que tá ali, Uhum. sabe? Então, a pessoa foi lá, comprou o Drácula, deixou guardado. É verdade. Então, a pessoa nem sabe que o vídeo tava falando do filme, porque a pessoa não vai ler o livro. Sim, E assim, hoje, vocês duas que estão inseridas no mercado literário de hoje, vocês acham que tem para um autor hoje sobreviver só de livro, tem um preço a se pagar? Por exemplo, ele pode escrever sobre qualquer coisa ou ele vai ter que se encaixar em alguma fórmula? Ele tem que escrever o que tá vendendo. É. Se tá vendendo banana, você escreve banana. Para poder sobreviver e ter um boom, porque tem gente que fez fortuna, Sim. tá? Que entrou na lista da Forbes escrevendo livro de nhaco-nhaco, Que é o que vende. tá? O Exato. que vende é escrito na primeira pessoa, vendida para o magnata grego do Exato. sul do deserto. Agora, entendeu? se você é um idealista, eu quero escrever só sobre X. Sobre orgulho e E preconceito. aí vai ser mais difícil para você angariar o seu público e você conseguir vencer daquilo. A gente até brinca muito que a gente fala, a gente nasceu no país errado. Porque não porque ela esteja aqui, finge que ela não tá? Mas eu gosto muito da escrita da Moira, inclusive quando ela escreve romance de época, porque ela é Eu li o que você me primorosa. mandou do Príncipe. Manda até aqui. Ela é tá aí. primorosa na pesquisa, né? Na pesquisa primária dela, ela bota. Eu sempre aprendo Príncipe que sobrou pra mim. Isso é alguma Harry e coisa. Meghan que deu certo. Não, ela me manda mensagem. Olha, é um livro que foi só inspirado, não tem nada a ver. Não, A primeira mas- cena. Não sei, eu não lembro agora se era ela que era ruiva ou se era ele que era ruivo. Ela que é ruim. Ela que é ruiva. Não tem nada a ver, imagina. Então, é uma escrita, assim, muito boa mesmo, uma pesquisa primorosa. Eu tenho, assim, uma fascinação pelo que ela escreve, mais de época do que o contemporâneo. Não que o contemporâneo dela seja ruim. Mas a época tem a magia, né? Exatamente. sim. Então, se ela fosse uma escritora americana, ela já estava rica. Com certeza. Porque lá fora, o consumo de livros é maior. O nosso E problema aqui é Não, esse. a Argentina consome muito mais livro. E é um O meu professor de espanhol tava consumo- falando. É. Ele falou assim, porque eu tô com um projeto de fazer um canal em espanhol. Canal não, né? Alguma coisa, ou no TikTok ou no Instagram, pra falar do Rio. Pra falar sobre o Rio, né? Pra atrair turistas, coisas. E aí ele falou assim, é engraçado porque se você publicar qualquer coisa sobre o Brasil, na Argentina vai dar muito certo. Eu Olha aí. falei, gente, que coisa. Assim, a gente tem muitos leitores no Brasil, mas são leitores de nicho, Uhum. ou é religioso, ou é autoajuda, ou é vendida para o shake. Erótico. É o erótico. Entendeu? Sim. Mas não basta ser erótico, tem que ser Tem que ser baixo. abusivo. Exato. Isso é uma coisa tão. A gente está falando aqui, não é crítica, não, porque eu, inclusive, já Sim, pesquisei sim. muito É um nicho. por que É um isso nicho. faz sucesso. Sim. E
né? Porque quem é que quer ler isso? Quem é que quer viver isso? A conclusão que eu cheguei na minha pesquisa é o controle. A pessoa que está lendo aquilo, ela fecha o livro, acabou. É. Na vida, ela não tem esse controle. O controle é tirado dela. Então, Verdade. e não é só livro, não. Você vê isso na música. A música que a gente canta hoje em dia, que é produzida hoje em dia, não é só aqui no Brasil, não. Fora também. Uhum. É essa coisa dessa mulher massacrada, abusada, eu quero um desse pra mim. Caramba, mas ele tá te pisando, amiga. Não, é lindo. Adorei. É difícil, gente. Bom, pra gente tá chegando já no final, né? Uhum. E aí eu queria que vocês falassem. Foi rápido, né? Foi rápido. Ainda tem tanto assunto. Pois é, ainda pior que tem mesmo. Tinha muita coisa ainda. Não, e aí, Mas- antes de você Ele tinha terminar... uma prova oral pra fazer com a gente. Exatamente. Mas eu consegui inserir Quando muita a coisa. gente combinou de fazer esse podcast, aí a gente falou, não, vamos falar sobre o romantismo, romance, isso e aquilo. Ele mandou um PDF pra gente, que eu me senti fazendo uma arguição. A gente falou assim, vamos ter que estudar. Eu falei na memória. Porque a gente estudou isso no vestibular. Mas, assim, maravilhoso, porque a gente resgatou uma coisa, teorias, né? Teoria. E a gente está vive sempre na falando, prática. mas a gente vai na prática, usando o linguajar do sim. dia a dia. E a gente teve que rebuscar até palavras latinas, que a gente nem usou aqui, né? Mas foi maravilhoso. Muito Ai, bom, que muito prazer. Então a É gente uma vai conversa. ter que fazer um outro Tem que fazer podcast. outro. Não, então, aí no final, é porque vocês vão. O clube do livro de vocês vai continuar. Vai. Sim. Agora, ainda com José de Alencar, Sim, né? tá aqui. Que é, como a gente começou falando de romance no Brasil, a gente vai encerrar também falando de a diva Que são Lucila e esse, Senhora, que é o perfil de mulheres. É né? uma edição, nem sabia que existia. Tão bonitinha que tem os 3. É. E olha que bonitinho. Com fotinho. Tem o contrato. Vocês acham que tem diferença? Eu fiz a pergunta já pra vocês. Acho O que não, né? contrato que ele assinou. Mostra aqui o contrato que ele assinou, cara, pra que vender os legal. livros. Não é lindinho? Caramba. Muito fofo, não sabia. E, enfim, aqui estão os 3 perfis de mulher que ele escreveu. A gente vai tentar ler os 3. A gente já leu Senhora, a gente agora vai em Diva. Por último, Lucila. O Senhora a gente se empolgou muito, né? Porque, gente, Aurélia. Maravilhosa. Sorry, Aurélia. Né? E vocês acham que tem diferença de um autor pra uma autora falando sobre romance? Uma autora Sobre escrever amor. romance, uma mulher escrever romance, um homem. Ainda mais com o diferente. personagem sendo uma mulher, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Cabeça, né? Aquela coisa, os homens são de Marte, as mulheres são de Vênus, é totalmente real, gente. Isso aí, a gente estava comentando no carro até, o cara que escreveu lá a série Millennium, né? O próprio Stieg Martin, Larsson. né? Do Sim, Guerra sim. dos Tronos. Tem muitas personagens mulheres, né, no Guerra dos Tronos, mas você vê como é que o homem autor idealiza aquela coisa, mesmo tendo cena de sexo Mas ele não e sabe, tudo mais. ele não tem a vivência, né? Não tem. E diferente, quando a mulher escreve, né, você vê que ela feminiliza o personagem. Porque o cara fica pensando todo o coraçãozinho, ai, eu amo ela, né? Eu amo ela, exatamente assim, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa. E o homem não pensa assim. O homem, na verdade, só fica O assim, eu vilão quero do comer. homem é sempre um lixo. Eu quero mesmo, te comer. né? Né? É mais ou menos isso. A gente até já falou disso em algum episódio nosso, que a mulher ama o amor. E o homem ama a amante. A mulher idealiza a mulher idealiza o sentimento, aquela situação. Né? Ela ama estar apaixonada. O homem ele idealiza a relação, é diferente. É uma A coisa relação mais carnal, pé no chão. então, Né? É por isso que é tão estranho um autor como Nicholas Spark, que é um homem que escreve com cabeça de mulher. É verdade, ele é uma exceção. E ele vende horrores, tanto que uma das vezes que ele veio, para entrar no evento, ele teve que vir pelo teto, porque não tinha como ele entrar. Né? Na Bienal, que ela tá falando. Na Bienal. E assim... Eu lembro disso. A única coisa que a gente sempre fala mal dele é porque ele tem mania de matar, né? Gente, todo mundo tá doente sempre. Todo mundo. Sempre gente. tem. O princípio do romantismo era muito trágico. Depois é que foi ficando menos assim. Né? Assim, o livro dele que eu li, que foi Um Homem de Sorte... Shakespeare mesmo? Eu confesso que eu, na livraria, eu peguei o livro, abri lá atrás... ele vive. Aí eu comprei o livro. Eu tive que fazer isso, porque eu falei, esse homem vai me traumatizar. Porque o livro, pra mim, eu trabalho com livro.
Eu me divirto com livro. Eu, assim, trabalho o dia inteiro, computador, revisando, traduzindo. Ai, cansei. O que eu vou fazer? Vou ler um livro. Em vez de eu ligar a televisão, eu vou pegar um outro livro que seja o meu porto seguro, né? Uhum. Então, quando eu vou ler para me distrair, eu não quero morte. Sim. Eu quero que tudo termine em cor-de-rosa. Ai, desculpe, Nick. Você vai e mata. Ai, não dá. E tem algum livro do romantismo brasileiro que é favorito de vocês? Senhora. Senhora, E né? Dom Casmurro, né? Dom Casmurro. Eu sou da Dom Moreninha. Casmurro. Quando ele falou, Moreninha. leitor, jogue esse livro fora. Eu imediatamente, Ah. joguei fora. Eu fui lá buscar, ele mandou, eu fiz. A Moreninha, eu confesso que eu não lembrava do plot. A gente estava conversando É. no carro, ela me disse qual era. Eu só lembrava da Nívea Marinha na praia de Na Paquetá. praia de Paquetá. Né? Eu lembro da novela. É. Mas, não sei, alguma coisa ali no traiu ou não traiu, sabe? Não, são assim, fica. eu acho que é o mesmo poder que a Aurélia tem e Capitu tem, que é assim, de envolver a gente numa magia, nas duas você quer vingança e você quer um final feliz e você quer que aquela coisa se resolva, porque, né, as duas são como é que eu posso dizer, vitimizadas pela vida, por aquela situação, né, cada uma na sua, Mas são fortes. fortíssimas. E engraçado, né, que são personagens brasileiras. Eu É. acredito, fortes e não são agora sim, tá valorizadas. me vindo assim, tá baixando aqui, é a coisa de que elas conseguem ser fortes, mas mantêm a feminilidade. É. A gente É. não precisa se tornar um machinho para provar que a gente tem Isso aí. voz. É isso aí. Né? Eu acho É. que por isso, talvez, O poder que delas está nisso. o romance erótico dessas mulheres subjugadas e em relacionamento abusivo também venda. Não é só pelo fuque-fuque, Uhum. é porque a mulher ali, ela se mantém feminina, Sim. ela se mantém subjugada. E esse movimento feminazi tirou isso da gente. A gente não pode fazer uma série de coisas, a gente acabou se prendendo em algemas dentro A desse gente movimento. não pode nem se sentir assoberbada de coisas. Você tem que ser tudo. Você tem que ser mãe, tem que ser dona Então, de mas casa. aí é que tá, né? Aí Tem, sempre vai ter um tem. contramovimento. Agora, por exemplo, já tá um excesso disso, né? Tudo ai, não consigo porque tenho isso, não consigo porque tô assim, não consigo porque não sei o quê. A pessoa ela não consegue enfrentar os próprios demônios mais porque ela acha que é Vamos normal. acreditar A culpa é que dos isso outros. leve ao equilíbrio, né? Porque geralmente é assim, você vai de uma ponta a outra até você encontrar o equilíbrio. Vamos ver, tomara. Não sei se a gente vai estar aqui para ver isso, né? Eu, também pelo não menos, sei. eu já tô meio Logo, velha, justo né? no nosso plantão tá essa bagunça. Verdade. Gente, muito obrigado. Obrigada Muito a obrigado você. por a gente abrir agora esse podcast em vídeo, eu tô né? com a mão gelada. Não serão todos os episódios que serão ao vivo, não, né? Que não serão em vídeo. Não se acostumem, mas de vez ou outra, vou fazer alguns papo episódios assim porque ótimo. fica mais legal. Certeza que a gente ia ficar aqui mais É. umas 2, Com 3 certeza. horas. né? Não, a gente vai pensar num próximo tema e aí eu trago elas de volta. Tá bom? Falou. E sigam o Sincericídio Literário. Sincericídio no literário YouTube. no YouTube. Comprem os livros também da lojinha. Comprem os meus livros, inclusive É. o meu lançamento novo, que é uma continuação de Orgulho e E quando que vai sair? Vai sair. Ah, tá. Quando sair, a gente avisa. Vai sair agora, vai sair mais. Então, muito obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.